Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Plannercast, o podcast que veio para revolucionar o mercado dos planejados. Meu nome é Jaque Lucena. E o meu é Renato Dias. E o nosso convidado de hoje chegou aqui. Achei que a gente nunca tinha visto ele, mas acabei de saber que ele já foi meu chefe. Pois é. A Jaqueline é a memória dela de fisionomia, viu? Bom, e ele tem uma voz que olha... Nossa, locutor. É. Sidney Moreira que se segure. Com vocês, o Alisson! E aí, o Alisson? Tudo bom? Beleza, Seja Jaque? Beleza, bem-vindo. Renato? Tranquilo, como é que Bom. tá? Me acostumando ainda. Que bom. Acostumando ainda. Ele disse, gente, que não gosta de ouvir a própria voz. Com Man- uma voz dessa, como isso é possível? É difícil, difícil de acreditar, hein? Mas é verdade. É verdade. Você demora pra se acostumar a ver, a ouvir os áudios, a ouvir a própria voz. Você demora um pouquinho. Mas posso te dizer que as pessoas que recebam com certeza vai gostar, viu? Ah, O Alisson, o pessoal aqui gosta bastante de histórias. O pessoal aqui adora história, adora uma fofoquinha. Se tiver umas coisas quentes assim, é aí que a galera gosta aí mesmo. que dá polêmica. E a gente também pouco te conhece, né? Então, bora contar como é que você caiu aí no mercado dos planos. Você caiu, você já nasceu, era filho de marceneiro, que sempre tem alguma história assim. Herdeiro de marcenaria. Herdeiro de loja. de loja, é verdade. Não, na verdade eu trabalhava num outro ramo completamente diferente desse. Foi por um amigo, na verdade, uma indicação, né? A gente trabalhava junto. E aí ele ficou tentando ali me convencer de mudar de ramo. E aí não estava funcionando, não estava legal, né? Eu achei que podia mais assim onde eu estava e falei, bom, vou lá, vou arriscar. Vai arriscar. E aí eu fui. E antes você trabalhava com rádio. Não. Pior que já me falaram isso algumas vezes, mas eu nunca me arrisquei, não. Na verdade, já me falaram, já comentaram algumas vezes da voz, mas não. Eu prefiro vendas. Curiosidade, né? Porque o homem, quando a voz vai engrossando, vai dando aquelas desafinadas. Aconteceu isso com você ou não? Quando era Cara, adolescente? a minha voz sempre foi grossa desde pequeno, você acredita? Eu imagino. Desde pequeno. Imagino, não. Sério, cara. Desde pequeno. Era criança e já era meio rouco, assim, já falava meio. E aí, meu padrinho e minha madrinha falavam, nossa, minha mãe também falava. A minha mulher às vezes pergunta, até comenta com a minha mãe, então ela falava, não, a voz dele assim é desde pequenininho, ele sempre teve a voz grossa. Mas quando chegou na adolescência, que foi na transição, era pior, assim, sabe? Não. Aqueles... Fala papai, só pra eu ver se... Já pensou o susto, não? Você fala, nossa, mas ele foi dormir, acordou já grande, né? Já tá com a voz grossa, era meio esquisito. Não, legal, foi. cara. Que Mas é legal. bacana. Então você não teve essa transição de voz ali muito, né? Não Tive. Teve? Tive porque começou a mudar na adolescência e aí eu comecei a estranhar mesmo, porque às vezes era um pouco mais grossa, depois Legal. aí assim, oscilava bastante, Aham. mas depois acho que Ficou. estabilizou. Que E bacana. aí, Não, show de bola. Eu tive um amigo que hoje ele é radialista, mas é a mesma pegada também. Desde moleque ele com a voz grossa já. Muito engraçado isso, né? Muito legal. Eu imagino que a criança, né? Uma criança ali com, sei lá, 11, 12 anos com uma voz grossa, acho que é meio esquisito, né? Surreal, né? É meio esquisito. Mas depois da adolescência você vai acostumando. Aí quando você vai ficando adulto, isso ajuda, né? Ajuda. Opa, muito. Falar, Ajuda. conversar, Isso. convencer. Algumas pessoas falam, cara, sim, é diferente ouvir assim, né? É um negócio, não sei te explicar. Não sei. Diferente Às vezes- mesmo. É diferente. Às vezes remete a alguma coisa da Aí o vendedor tá lá negociando, aí você chega Como e vira gerente. pro... Não, aí o vendedor tá aqui, ó. Então, eu vou trazer meu gerente aqui. Aí ele vira pro cliente, né? Como é que é? Você não vai comprar? Não, eu vou. Não, quem eu falou que eu não vou? Quem falou que eu não vou comprar? Mas o mais engraçado são os áudios, é o WhatsApp. Porque aí você tá conversando e tá mandando texto, e aí a hora que você manda um áudio, a pessoa devolve de volta e fala, nossa, Que é isso aí? fala, caramba, que voz é essa? Aí você fala, mas eu não escuto, eu evito, eu assim, não escuto. Então eu não sei Legal. qual foi o impacto, mas bom, você tá acostumado. Mas normalmente é isso que volta, assim, as Que pessoas, legal. quando não tem muita vergonha, elas falam assim, nossa, essa voz aí você fala, olha, você já trabalhou com locução, você já fez rádio, todo alguma coisa? mundo. Fala, não. Mas é muito de radialista, cara. É muito. É mais forte. Muito né? legal, muito legal. E aí foi isso, voltando, né? Aí eu vim pro ramo, né? Entrei numa loja na época para trabalhar como projetista e segui, mas o meu objetivo desde essa outra empresa que eu trabalhava sempre foi subir de cargo, né? Sempre foi a gerência, Certo. sempre foi supervisão, desde sempre, assim. Então eu saí, na verdade, dessa empresa que eu trabalhava
por causa do processo seletivo, né? Eu participei de um processo seletivo para gestão na época e não fui aprovado, não passei. Tinha 21 anos, 22 anos na época. E aí aquilo me incomodou um pouco, assim, me frustrou. E eu falei, não, eu vou arriscar. Eu vou lá vou pros planejados, né? Digamos assim. Legal. E aí eu fui. Mas eu já entrei com esse objetivo também, assim. Eu ia para ser projetista, fui para ser vendedor. Mas meu objetivo era a gerência, meu objetivo era o cargo. Então eu queria, né, subir de cargo. Eu queria a ascensão, né? Há quanto tempo eu entrei em 2007. 2007. Então você entrou bem no... Tinha com No certeza boom, um plano, oportunidades assim de crescimento. Tinha. E quando eu cheguei no ramo, assim, eu entrei, foi um choque, porque eu percebi o quão era primário, assim, não sei se é essa palavra, mas o segmento que eu trabalhava era um segmento muito mais pronto, assim, né? Já estava mais preparado, já tinha algumas regras, algumas coisas. A gente já era treinado para tratar o cliente diferente, de uma forma diferente. E o ramo de planejados era um negócio bem arcaico, assim, era bem dinossauro. bem primitivo, digamos assim. É isso mesmo. Então foi bem esquisito, assim, foi bem um choque mesmo. Mas eu enxerguei isso como uma oportunidade. Eu falei, é isso, é uma oportunidade muito boa, porque... Acho que você viu mais oportunidade ainda. Exato. Porque o que eu não sabia depois é que eles não iam dar muito valor, assim, né, para essas coisas. Mas eu enxerguei uma oportunidade. Então eu falei, é aqui. Eu vou e eu vou me dedicar ao máximo, porque eu quero construir as minhas coisas, eu quero conquistar as minhas coisas aqui. E era uma baita de uma oportunidade. E aí eu fiquei um tempo como vendedor, depois eu fui promovido a gerente, aí passei a gerência da loja na época e fiquei até aí mais ou menos uns 2 ou 3 anos como gerente. Só por curiosidade, quando você também trabalhava com vendas? Sim. Antes de entrar para o planejado. E quanto era o teu salário como vendedor do que você vendia? Era eu vendi informática. Informática. E quanto foi, assim, os seus primeiros salários nos móveis planejados? Cara, assim, eu ganhava no melhor mês, assim... Ganhando comissão bruto, também. Ganhando comissão, trabalhando no shopping de segunda a segunda, uma folga por mês, assim. 4 mil reais bruto, no máximo, assim, no melhor dos bem mundos. Trabalhado. Mas muito bem Muita trabalhado. venda. Era muito computador, muita impressora, muito monitor para vender. E aí, líquido, assim, sobrava, sei lá, 3 mil, mais ou menos, né? E já era um baita de um salário na época. Sim, na época. Mas era a realidade dos magazines, né? Era a realidade na época das empresas. E aí, quando eu saí, né? Esse meu amigo me convenceu, eu cheguei para fazer o treinamento, entrei na loja e aí fiz a entrevista, né, com o gerente na época e aí ele falou, cara, o treinamento aqui é 60 dias. Se você for aprovado, você fica. Se você não for, tchau, você segue sua vida. Eu falei, mas tem um treinamento, né? Cara, nada. Nossa. É isso, nós vamos te dar uma ajuda de custo e você se vira aí. Vai na loucura e normalmente é assim mesmo, né? Exato. Você caiu no colo de alguém lá, faz assim, ó, faz aí. E aí, vai embora. Sem preparação aí, né? nenhuma. Eu falei, não, eu quero. Ele falou, cara, mas mesmo assim você quer? Eu falei, eu cheguei na loja, eu entrei aqui, não tem um cliente na loja. Só tinha vendedor na loja. Só que eu parei o meu carro na frente da loja e só tinha carrão. Só tinha nave, né? Digamos assim, na loja. Aí eu entrei e não vi nenhum cliente lá. Só tinha vendedor. Eu falei, então esses carros que estão aí fora é dos vendedores. Então a galera aqui ganha dinheiro, né? Financeiramente é muito bom. Eu já sabia que era bom, mas ali pra mim era a confirmação. Falei, então eu topo, é isso que eu quero. Ele falou, beleza, então traz a documentação, a hora que você tiver com a documentação, você pode começar. Falei, beleza, amanhã eu tô aqui. No dia seguinte tava lá com a documentação e vamos começar. Mas o que eu não acreditei é que de fato não tinha mesmo treinamento. Não tinha. Cara, é isso. Fica aí 60 dias. Não, se vai, vai. Se não vai, não vai. Você tem 60 dias pra aprender tudo. É isso. Falei, caraca, velho. Beleza, então tá bom, vamos lá. Aí começa, né? Fala com um vendedor, outro vendedor, entende ali como é que tá funcionando o negócio e fala, o que eu vou conseguir? Cara, peraí, como é que você aprendeu Promob? Sozinho. Porque naquela época não tinha YouTube. Não. Assim, talvez tinha. até tinha. Não, mas não tinha nessa pegada, não. Não Nessa tinha. pegada, nesse nível de ensinar, que nem é hoje, A gente não tinha o que é hoje. Hoje um cara chegar, se você chegar pra alguém numa loja e falar assim, senta aí e aprende sozinho Promob, a pessoa tendo o Promob na frente dela, ela se vira. Porque o que não falta é curso de Promob no YouTube. Agora, como é que você fez? Não tinha. Na verdade, eu vou ficar parecendo até mais velho, né? Assim, já começou no ramo, é um dinossauro já no ramo. Mas não tinha, é verdade. Realidade. Não tinha internet nas lojas, não tinha YouTube, não existia, então não tinha nenhuma apostila, não tinha nenhuma ferramenta para te ensinar. Não tinha. Você tinha que aprender por conta própria, assim, se vira.
Então você chegava lá, encostava em um outro vendedor e começava a tentar fazer amizade, conversava. Pô, eu sou o trainee aqui da loja, eu tô começando hoje, né? Meu, precisar de mim, eu tô aqui. Se tiver alguma dica aí, alguma coisa. Então, ninguém, cara. Mas nem olhava pra você, né? Uhum. Porque também... Lá era uma loja grande com bastante vendedor. Sim. Antigamente, olha, Não, eu não era entregando a tão nossa antigamente, idade. Entrega não. Quando tinha muito vendedor, os vendedores ficavam com medo de quem chegava novo, assim, né? Não queria, era tipo briga mesmo, assim, é meu inimigo. A gente não é parceiro pra loja ir pra frente, a gente é inimigo. Você vai roubar o meu cliente. Tinha muito disso. Tinha, acho que 8, se não me engano, 7 ou 8 vendedores na loja e tinha 5 máquinas. Então já tinha mais vendedores do que computador. Caraca. E eu era o trainee que tava ali pra tentar aprender alguma coisa. Eu não ia nem disputar a máquina para atender cliente. Eu só queria aprender. Eu queria sentar do lado do vendedor e entender, cara, como é que ele faz? Como é que ele lê a planta? Como é que ele mede? Como é que ele faz o projeto? É o que você falou, não tinha nenhuma ferramenta que te ajudasse. Então você tinha que aprender na raça. Mas eu já tinha saído do meu antigo trabalho, então eu precisava, eu tinha apostado. Exato, então eu não tinha outra opção, a não ser aprender. E aí fui aprender, falar com um vendedor, fazer uma amizade aqui, uma amizade ali, até que foi indo. E aí eu encontrei um cara lá que falou assim, cara, olha só a história. Ele falou, meu, vem cá. Aí sentou, ele falou assim, ó, você tá aí todo empolgadão, mostrando showroom, né, atendendo e tal. Mas eu não tô nessa vibe sua não, cara. Eu já tô de saída, eu já não aguento mais isso aqui e tal, mas eu não vou sair agora. Então eu queria te propor uma parceria. Eu te ensino, te ajudo, e você me ajuda. Então você mostra o showroom, atende os clientes, aprende e tal. E eu te ajudo a fazer o projeto, te ajudo a fazer o inicial. E aí a gente faz um caixa único e no final do mês a gente divide. Nossa. Falei, beleza. Nossa, pra você que tava aprendendo... Cara, pra mim, se ele me falasse que ele não ia me dar nada e ele só ia ensinar, eu já tava ganhando. Sim, eu sempre pensei certeza. Assim. Então já era um ganho. E cara, se esse cara topar me ensinar, eu vou encurtar um tempão da minha trajetória aqui. Do meu aprendizado, porque eu vou ter alguém que sabe fazer me ensinando. Sim. E ele vai dividir meio a meio tudo que a gente vender até o final do mês. Falei, top, tá na hora. Zerado eu não vou ficar. Top, na hora, Nossa. cara. Vambora. Ele falou, beleza, então. Chegou o cliente, você vai atender, vai mostrar o showroom aí, tal. E eu faço o projeto junto com você. Quando chegar na hora de atender, você senta aqui do meu lado e assiste. Falei, beleza, topo. Sentava e ficava conversando com o cliente, e ele fazendo o projeto, negociava, tirava o pedido, apertava lá, parabéns pela compra. E eu acompanhava tudo aquilo. Quando chegava na hora de liberar o inicial, né, fazer a liberação, que era à mão, imprimia as vistas e escrevia lá o tamanho dos módulos, referência. Nossa. Salvava no disquete. Ó, a galera agora vai entender. Tá na talhadeira aqui, ó. Talhadeira aqui, ó. A galera vai entender a idade, né, no ramo. Disquete salvava, cara. Eu tenho uma filha de 20 anos. Lembra quando a gente mostrou um disquete pra ela? Nossa, quando eu mostrei. O que é isso? O que é isso? Nossa. Então. Mas eu lembro disso, cara. Eu tenho vendedor hoje com 20, 21, 22 que não sabe. Quando você fala, meu, você tem noção que não tinha internet nas lojas? Que a gente projetava no Promob 4i, que tinha 2 cores de geladeira. Que era geladeira, não era refrigerador, era geladeira. Exatamente. 2 cores, era a prata e a branca. E não tinha como mudar a cor. Cor de piso, cor de parede. Não tinha. E salvar no disquete. E já era uma puta evolução pro mercado, né? O Promob. É uma puta evolução naquela época. Porque você vinha de um marceneiro que nem rabiscava. Ele só falava, ó, aqui vai ter isso, aqui vai ter aquilo. Aquele que conseguia rabiscar tava na frente. É verdade. E aí pro cliente olhar aquele projeto em 2D, né? Nossa. 3D, o cara falava, opa, cara, eu tô vendo a minha casa, eu tô vendo o meu apartamento. Já era uma puta evolução. Então aí eu sentei e comecei e fiz a parceria com esse vendedor. E ele foi me ajudando, ele me ensinava, aí o que eu já sabia fazer eu ia lá e fazia e tal. Chegou no final do mês, a gente terminou o mês, nós vendemos bem naquele mês, né? Contando tudo, a empolgação, a dedicação e tal. Cara, eu tava... topava tudo. Trabalhava 16 horas por dia, se fosse necessário, porque eu queria aprender. E eu sabia que quanto mais rápido eu pegasse, eu aprendesse, mais rápido eu tava livre, né, para vender. E eu tinha 60 dias para aprender. Então, se eu não aprendesse, eu tava fora do negócio, verdade, né? Você já entrou na loja com meta. Exatamente, para aprender, sem nenhum professor, cara. Se vira aí. Cara. Aí eu falei, beleza. Chegou no final do mês, a gente vendeu, pegou lá o cheque, né, do pagamento, que era assim na época. Ele me chamou e falou, cara, chegou o cheque do pagamento aqui, vamos lá no banco. Eu falei, vamos. Chegou no banco lá, ele foi lá, sacou o dinheiro, dividiu, né? Metade pra mim, metade pra ele. Na época, acho que deu 10 mil, se eu não me engano, o primeiro salário. Nossa. 10 mil reais.
Aí ele me deu aquele bolo de dinheiro, cara, aí, meu, me despedi lá, valeu, obrigado e tal. Cara, vou pra casa, aí entrei no meu carro já me sentindo, tipo, sei lá, tipo Elon Musk, milionário. Elon Musk. Cara rico, assim, era muito dinheiro. Nossa. Muito dinheiro, assim. Boa, Aí boa. fui pra casa, cara, cheguei em casa, minha esposa, assim, minhas filhas. Só? Meu, era muita grana. Assim, na mão, assim, Era né? muito, Dinheiro é vivo. Cara, muito Era dinheiro. muita grana, era muita grana. Não, e 10 mil reais, gente. Naquela época. Naquela época era Não vamos falar época, muito Não, dinheiro. vamos falar Não, época. vamos Vamos falar Alguns época. anos atrás, Isso. 10 mil reais Isso era aí. muito. Porque hoje, realmente, 10 mil reais você não compra muita coisa. É. Mas naquela época, cara, era surreal. Era muito. Era muito. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na mão, né? Dinheiro vivo, a não ser rescisão, né? É. Que você recebia a rescisão e era aquele Verdade. dinheiro que. E você não gastava, né? Porque era aquele dinheiro que você ia olhar e falar: bom, isso aqui eu preciso Me isso segurar. preciso guardar, porque eu não sei quando eu vou trabalhar de novo. Né? Eu não sei quando eu vou estar empregado novamente. Aí fui embora, cheguei em casa feliz da vida, mostrei pra minha esposa na época e tal. E aí comecei a fazer planos. Eu falei, cara, nós vamos ficar rico. Nós vamos ficar rico. Ganhando 10 mil por mês. Isso que eu comecei agora, cara. Assim, ó, meu primeiro mês. Nós vamos ficar milionário. E aí começou, aí eu fui, aí depois passei a vendedor, aí comecei a vender e fiz o trabalho e tal. Me dediquei para ser um bom vendedor, mas não era o meu objetivo ficar como vendedor. O meu objetivo era o cargo, né? Então era subir de cargo, era a promoção, eu queria ascensão profissional. E sempre foi o meu objetivo. E eu percebi que no ramo tinha uma lacuna, um espaço muito grande de algumas coisas, né? Que não, porque as lojas na época não se preocupavam muito, né? Com controle de carteira, com curva de venda, cara, nada disso, Não. entender perfil do cliente. Era venda. É venda agora. Ou não venda. Ou você vende, se você vender, você serve, se não vender, não serve. É. E aí eu falei, não, tem um espaço aí. E aí eu vou me dedicar a isso e tal. Eu fiz isso durante um bom período, mas eu também não contava que eles não iam dar nenhuma importância para isso, porque era o perfil dos donos na época, das empresas, né? Não, cara, é venda. Né? Você tem que vender. Se você vender, você serve. Se não vender, não serve. E no fim, o objetivo também era a venda. Mas era uma venda mais sadia, né? Uma venda mais consciente, era um trabalho de longo prazo, então era uma expectativa de ganhar sempre, não ganhar só hoje. Isso. Então eu já entendia que, assim, cara, tem que ser assim. Eu tenho 23 anos, 24 anos de idade, eu quero conquistar meu patrimônio aqui, eu quero conquistar as minhas coisas aqui, quero comprar minha casa, quero comprar meu carro, quero dar uma boa vida para as minhas filhas. Na época eu tinha 2 meninas, né? Tenho 2 filhas que hoje já estão moças, né? Já são mulheres, mas elas eram pequenas na época, então queria toda essa expectativa, né? Você tinha toda essa expectativa. Então, eu sabia que tinha esse espaço. Então, eu trabalhei para isso. Fiquei um tempo como vendedor, 1 ano e pouco. Depois, eu fui promovido à gerência. E aí, eu comecei a implantar nas lojas esse trabalho. Então, essa era a metodologia, né? Essa era o meu trabalho, né? A minha expectativa. Não importa onde eu estou ou o perfil da empresa. Eu acredito nesse formato. Eu acredito no trabalho de carteira, acredito no trabalho de longo prazo, acredito no trabalho de você vender para as pessoas, para os conhecidos dos clientes, para os amigos dos clientes, para você criar uma corrente positiva de indicação. E lá naquela época era muito difícil fazer isso. Perfeito. Muito difícil. Era assim, sei lá, uma rede com 10 lojas, você era o único ser humano e ainda você tinha que vender essa sua ideia para o vendedor, né? Porque o vendedor ele queria se adaptar ao cenário ali, né? Ao negócio, né? O que era melhor para ele na época? Era vender e já ganhar e pegar o dinheiro dele ali e pronto, tá resolvido? Ou acreditar nesse trabalho, nesse formato? Mas assim, foi muito difícil e durante muito tempo as pessoas, os vendedores, a equipe na época, não se importavam muito com isso, eles não ligavam muito para isso e você tinha que se adaptar. Porque você precisava vender, entregar o que a empresa precisava, mas também precisava garantir que você se mantesse no mercado, que você ficasse ali no mercado, que você ganhasse sempre. Porque senão você não constrói patrimônio. Exatamente. Né? Você ganha hoje, gasta hoje e pronto. Amanhã, amanhã. Não sei como é que o meu negócio, o nosso ramo vai estar daqui a 4 ou 5 anos. Então eu preciso estar pronto para me moldar junto com ele, pelo próximo ano, pelo próximo semestre, bimestre, e assim vai. Se mudar amanhã, eu tenho que estar pronto para mudar Exatamente. amanhã. E mudou. Demais. E dá água pro vinho. Tenho certeza que tem gente hoje que deve estar assistindo a gente e que não consegue imaginar como seria essa época. Porque o nosso ramo mudou muito. Mudou demais. Inclusive nessa parte que você falou de tecnologia, que hoje veio para ajudar muito
o nosso segmento, naquela época não tinha, você tinha que se virar. Então, essa parte também colaborou, né? A tecnologia veio para ajudar também a gente e a evoluir, né? Você tinha muito mais... O cliente não tinha acesso, ele não tinha as informações ali fácil no celular, na internet. Você pegava muito cliente de primeira compra, então aquele cliente que comprou apartamento na planta, ele chegava para fazer o orçamento na loja, você fazia o orçamento pela planta, vendia pela planta, para entregar 2 anos depois. Porque ali a gente também aproveitou isso, né? Foi na época do governo Lula. Isso. Então foi bem quando as pessoas começaram a comprar muito imóveis devido à facilidade ali de caixa econômica financiar, de você não precisar ter um salário muito alto para conseguir um financiamento. Então acho que tudo isso contribuiu, porque nessa época é a época que a gente E foi a época que também entrou o MDF, né? Isso. O MDF também meio que entrou mais ou menos nessa época aí, que veio dar uma revolucionada aí também no segmento de marcenaria. E as financeiras também facilitavam bastante, né? Construcard. Você já vendeu muito Construcard? A própria BV também ajudou bastante. Hoje em dia não tem mais Construcard, eu acho que né? não tem mais não. Você tinha plano flex. Todas as financeiras faziam. Você sentava com o cliente para negociar. Não, mas eu não posso pagar essa parcela agora. Você conseguia fazer uma parcela menor, depois uma intermediária, outra maior, em 36 pagamentos. Era mais fácil, né? A gente tinha mais ferramentas e o cliente ele comprava com mais empolgação, né? Ele confiava. Porque aí tem o que você falou, né? Naquela época, o cliente também não tinha informação, então a bola estava com a gente. Era novo, né? Você era a bola da vez, você era a pessoa que traria a informação. Então, se você fosse um vendedor que entendesse o mínimo do produto, fizesse ali alguns apontamentos, o cliente já olhava e falava, uau, esse cara sabe demais, sabe mais que meu arquiteto. É isso que eu quero pra mim. Então, e tem isso, não tinha tanto arquiteto naquela época. Não tinha. É verdade, verdade. Então, a gente fazia muito papel de arquiteto também, né? Tinha muita marcenaria na época, né? Marcenaria tinha bastante, mas que já estava também, assim, meio que queimado na época. Né? Porque eles não entregavam no prazo. Foi isso que a gente se aproveitou. Então, quando entrou o planejado, com a velocidade do planejado, que era rápido, né, gente? Era uma coisa rápida. O marceneiro, o cara entregava, tinha casos de 6 meses. E a gente entrou para entregar com 30 dias. Cara, era surreal o negócio. Era surreal. E as novidades, elas eram das lojas, né? Então, a loja de planejado é que lançava a tendência, a novidade. O marceneiro, ele demorava um tempo para poder se adaptar, né? Então, até o arquiteto começou a migrar um pouco para a loja, né? Porque ele tinha o marceneiro que fazia o projeto para ele, né? Que atendia o cliente dele, ele falava, não, peraí, eu vou tentar aqui com uma loja. Aí ele começou a enviar o projeto para as lojas, a loja começou a atender o arquiteto, e aí começou esse namoro, né? Entre loja e arquiteto, e o ramo começou a mudar. E o cliente também começou a ter mais acesso à informação. Aí vem o WhatsApp, aí vem a internet, aí vem o YouTube. Então aí vem as ferramentas que o cliente começa a ter acesso a entender como é que funciona o segmento, né? Comprar móveis planejados, entrega, montagem. Entender o produto também, né? Exatamente. Entender o produto também, que hoje não dá para enrolar cliente nenhum, gente. No meio de tudo isso, como o Renato falou, a gente teve o pessoal gostava de planejado, porque até então o marceneiro não entregava. Só que aí a gente teve o problema do planejado não entregar também. Então hoje a gente está com outra realidade. Ela muda, né? Muda, assim, o cliente, a gente vive isso porque está dentro do negócio, mas o cliente, de tempos em tempos, ele tem esse problema, essa dificuldade, né? As dificuldades do segmento, as lojas, aí o marceneiro, né? Porque aí ele, às vezes, não sabe em quem confiar, né? Então, cara, se eu comprar no marceneiro, eu já tive histórico do marceneiro que eu acho que hoje está acontecendo isso, né, Horus? Acho que hoje está acontecendo. Acho que o cliente está vivendo exatamente esta realidade. Porque ele não consegue confiar 100% no marceneiro e também não consegue confiar 100% numa loja. Não dá. E é muito comum você atender um cliente hoje que ele senta para negociar o projeto dele e ele quer garantir que ele não tenha riscos de não receber. Então, ele quer combinar o pagamento contra a entrega. Ele tenta se cercar de todas as formas. E a gente tem que estar pronto para ouvir ele. A gente tem que entender a dor dele também. Porque não importa se eu nunca dei esse trabalho para ele ou se a empresa que eu trabalho hoje nunca deu esse trabalho. Nunca teve, né, esse problema. Mas ele teve. Ou ele teve alguém muito próximo que sofreu muito. E a gente tem que respeitar. Tem que respeitar. Porque eu posso conversar com ele e explicar, olha, né, o meu processo é assim, você tem toda a confiança, toda a segurança e tal. Mas não importa, é a dor dele. Ele teve, ou ele viu alguém que teve. E às vezes, cara, não tem volta, né? Um sofrimento que ele não... Cara, eu perdi todo o dinheiro, eu juntei, sei lá, 10 anos, e eu fui lá e comprei, confiei, e eles não me entregaram. Então, é um sonho, né, do cara. Não importa o que você diga.
Porque assim, Alisson, isso que você falou assim do dinheiro é muito interessante. A gente até já falou isso algumas vezes aqui. Quem está do lado de cá, no caso a gente que trabalha com móvel planejado, a gente acaba acostumando com o dinheiro. Não. Mas quem está comprando, não. Exatamente. 10 mil reais pra gente, quando a gente fala assim, eu tenho um projeto de 10 mil reais, a gente olha e fala assim, nossa, que projeto pequeno. Só que quem está comprando 10 mil reais... É 10 mil reais. São 10 mil reais. Imagina, a gente comentou isso. Tipo, uma cozinha hoje... Cara, 10 pau uma cozinha hoje é barata. É uma cozinha barata, cara. E é simples. E é simples. É simples, basicona. Só que o cara que você falou, que juntou o dinheiro, que de repente pegou, deixou de tirar férias pra juntar ali, pra fazer aqueles 10 mil reais, pra ele, cara, é muita coisa. E ele vai chegar pra amigos, pra familiares, pra quem for, vai falar, gastei 10 pau na minha cozinha. E é muito dinheiro mesmo. E é muito dinheiro, 10 pau exatamente. é muito dinheiro. Então, o que você falou, né? A gente entende que não é legal esse movimento, mas se colocando no lugar do cliente, do lado dele, você tem que saber falar. Exato. E você também respeita o cliente, né, com isso. Você respeita o que ele lutou para chegar até ali. Né? O dinheiro dele, a conquista dele, o que ele tá comprando, não importa o valor ali, é pouco, é 10, é 5, é 7. Não importa. Cara, eu quero pagar metade agora e metade depois que você me entregar, porque, né, ele conta, né, da forma como ele conhece aquela experiência negativa que ele viu ou viveu, e você tem que respeitar. Mesmo que você não possa fazer, você tem que se colocar no lugar dele e explicar para ele, olha, então vamos fazer assim, você tem que tentar de alguma forma. Tem que achar o lado bom pros dois lados, né? Uma negociação que fique boa pros dois lados. Que fique equilibrado ali. E me diz uma coisa, você veio aí dessa escola, né? Uma escola bem diferente de hoje em dia. Sim. No entanto, você queria que antigamente, né? Não. Que há anos atrás tivesse essas práticas. Que hoje em dia eu acho que o mercado está caminhando para isso, embora a gente ainda veja muita gente trabalhando como antigamente. O Alisson de lá para cá, ele teve que se moldar, ele já estava assim, meio que caracterizado com aquele perfil e teve que se atualizar para os tempos de hoje? Você tem que se adaptar ao momento que você vive, né? Você tem os seus valores e tem as suas crenças. Você tem o que você aprendeu, a forma como você entende o negócio, entende a tua trajetória profissional. Mas você precisa se moldar e você precisa se adaptar ao segmento. Como é um segmento que muda muito, né? Tem muita mudança, o tempo todo ele te desafia, né, a mudar. Você pode ali implantar o teu sistema, o que você acredita, a forma como você gostaria de ver o negócio, mas você tem que ir se adaptando, porque você precisa, né, continuar progredindo, continuar crescendo, você precisa continuar convencendo as pessoas que você trabalha de que, cara, dá para fazer assim como o mercado exige hoje, mas também dá para pensar nele amanhã. Eu preciso vender hoje, se eu não apertar o cliente hoje, ele não compra. Ótimo, vamos fazer isso até a página 2, 3, e aí da 3 em diante, da 4 em diante, a gente começa a plantar para o futuro, porque eu quero que esse cliente não só compre de novo, como ele indique a minha empresa, ele continue se relacionando comigo. É isso. No passado não era simples fazer isso porque você ia lutar contra o sistema. Você ia lutar contra um mercado que já era dessa forma o trabalho, né? Ou me ama ou me odeia, ou você compra hoje ou não compra mais. Se o cara sair daqui agora, ele for para uma outra loja, ele vai comprar lá e ele não volta. Você vai desenhar de graça, vai trabalhar de graça e assim vai. Mas a gente dava para trabalhar de uma forma diferente, cara. Dava para mostrar para os vendedores, para a equipe, para a galera que assim, vamos fazer uma carteira, vamos trabalhar o cliente, vamos conquistar a confiança dele para ele entender que aqui é o melhor negócio para ele, com conhecimento, com habilidade, com o dia a dia, o nosso dia a dia como profissional. Então, você tem que se moldar. Não tem jeito, cara. O mercado ele muda dia a dia, dia após dia. Então, você implanta aquilo que você pensa, a forma como você enxerga o mercado. Mas não dá para você ser 880. Não, é só assim que funciona, é assim que eu quero e ponto final. Não. É só o meu jeito? Não hoje o consumidor consome assim? Ótimo. Então eu vou trabalhar dessa forma para garantir ali o faturamento, até porque também não adianta se a minha empresa não faturar, né? Ela não vai estar aqui amanhã para eu implantar. Tem que vender. Exatamente. Mas eu posso pensar amanhã. Então eu posso trabalhar a longevidade, eu posso trabalhar a carteira de longo prazo, eu posso conversar com o meu vendedor, uma coisa que alguns nunca nem tinham escutado falar, cara, vamos medir ali a curva de venda, vamos trabalhar a tua carteira fria, a tua carteira morna, a tua carteira quente, vamos trabalhar o lead. Cara, lead as pessoas falam hoje no ramo, mas sempre existiu. Sempre existiu. Cara, sempre existiu. Por que ninguém falava sobre isso? Por que ninguém falava da carteira? Por que ninguém montava uma carteira? Você perguntava pro vendedor, quanto você tem de venda? Tenho 100 mil.
Quanto você tem para vender daqui até o final do mês? Vou bater uns 300. Como? Com o quê? E aí, Com cadê? o quê? Cadê os seus É que clientes? tem 2 fins de semana ainda, e aí eu tô contando que vai entrar cliente nesses Isso. 2 fins de semana e eu vou bater a meta. Entendeu? Cara, não é assim que funciona. Vem cá, qual é a sua conversão? Para quantos clientes você vende? De 10 clientes que você atende, você vende para quantos? Isso. Eu vendo para metade. Ótimo. Então, quanto você tem de carteira daqui até o final do mês? Quente. Eu tenho 200 mil. Então, se você vende para metade, cara, você tem 100 mil de possibilidade real de venda. Se você tem 100 mais 100 de possibilidade real, você não vai fazer 300. Mas aí tem um cliente que vai entrar, tem a carteira assim, tem a carteira assado. Ok, mas se você for trabalhar com a realidade, com o que você tem na mão, para somar, você tá longe dos teus 300. É isso. É isso. E é isso que você tem que saber. E aí você vai chegar pro gerente da loja e vai dizer a mesma coisa. Cara, sua meta é 500 mil. Legal? Legal. Qual que é a conversão da tua loja? Minha loja converte 30% dos clientes. Legal. Qual é o seu principal ativo? Como é que entra os clientes da tua loja? É Facebook, é Instagram, é captação própria, é indicação, é arquiteto? Cara, não sei. Ou se você sabe, não, as minhas fontes, meus ativos são esses. Maravilha. Quanto que isso gera de carteira quente para você ao longo do mês? Gera 1 milhão. Então, se gera 1 milhão e a sua conversão é de 30%, a realidade da sua loja não é 500. Não. Ela pode ser 500 num bom mês, que algumas coisas a mais dão certo. Mas a realidade não é essa. Ou você então muda a sua prospecção. Vamos trabalhar para melhorar a conversão de 30 para 50. É isso que eu ia falar. Ou vamos trabalhar também para aumentar a quantidade de cliente, a entrada dele, para você medir. É isso aí. Só que tudo isso lá atrás, quando você falava, hoje as pessoas entendem. Hoje eles escutam. Lá atrás... Balela, que besteira que você tá falando aqui. Mas também assim, o Alisson, era tanto cliente, era tanto cliente que tinha, que Agora, já que as imagina. pessoas nem viam a necessidade de guardar cliente, de cativar cliente. Tudo bem, eu até concordo, mas imagina lá atrás tendo essa visão, Nossa. com essa quantidade de cliente que entrava. Carteira. Carteira. Pelo amor de Deus, o cara tá vendendo até hoje. Carteira, fidelização a gente teria criado, o ramo teria, não teria isso, cara. dado essa curva que Não baixou tinha, não teria tanto. isso. Cara, você pega os shoppings, né? O Lar Center, ou o Interlar Interlagos, ou o Aricanduva. Os vendedores que trabalhavam nessas lojas, no shopping, ele simplesmente reagia. Ele não precisava agir para vender. Exatamente. Ele reagia ao que a loja ia entregar para ele. Então, ele entrava no shopping, dava o start, né? Entrava na loja dele, e aí ele pegava um cliente, entrava, sentava, atendia, vendia, ia embora, imprimia o contrato e ia embora. Ele reagia, ele não precisava fazer carteira, ele não precisava trabalhar cliente, indicação, nada disso. E tanto é assim que tinha muitos vendedores que quando precisavam fazer dinheiro, vou pro shopping. Isso. Isso Quando tava cansado, ia pra rua. Porque aí dava pra folgar um pouquinho mais. Eu trabalhei numa empresa já que era assim, ele tinha, na época, acho que 15 ou 16 lojas. E aí as lojas que eram mais distantes, mais difíceis de vender, quando o gerente espanava, né? Era esse o termo, que pra quem não conhece esse termo aí, né? Acho que todo mundo conhece. Né? Eu não sei. O ramo todo mundo conhece, né? Eu acho que sim. Quando espanavam com ele, ou quando ele espanava da gerência, ele escolhia a loja pra ir. Então ele falava, quero ir pro Lar Center. E eu gerenciava o Lar Center, gerenciei durante um período a loja na época lá. Então eu recebia ex-gerente de loja. Nossa. Então eu tinha 8 vendedores, né? E 5 ex-gerentes. Gente. O cara chegava espanado da função de gerente, ele chegava para fazer o trabalho dele, para ganhar dinheiro, atender os clientes dele. Então era muito mais difícil. Muito. Porque você tinha que sentar com um cara que não tava nem aí para te escutar, ele não tava nem aí preocupado com o seu método, ele queria vender. Ele queria liberdade, tranquilidade para ele vender, e ele achava que ele era até melhor do que você. Mas com certeza. Você tava ali naquela função gerenciando ele só por um acaso, assim, sorte, QI, quem indica, alguma coisa assim, né? Não era porque você mereceu. Então ele às vezes nem admitia que você o gerenciasse, né? Ou coordenasse nada. Não preciso disso. Eu não preciso de gerente. Eu atendo, eu vendo sozinho, eu libero sozinho, você não precisa nem na minha mesa para falar com o meu cliente. Ok. Sinistro. Cara, você precisa se adaptar. São pessoas, né? É o mundo dele, não é o meu. É como ele enxerga o mundo, é como ele tá vivendo, a frustração dele. Eu não vou ficar entrando nessa seara para gerar um conflito. O que eu preciso dele, eu vou extrair. Dessa forma ou de outra, não importa. Eu preciso extrair. Mas eu também preciso pensar no longo prazo. Porque talvez ele não pense em continuar no ramo daqui a alguns anos. Mas eu não conquistei tudo o que eu precisava ainda. Então eu preciso estar aqui. Então eu preciso me preparar para estar aqui.
daqui a um ano, dois, com 3, isso 5 você, 10. Com isso você defende bem, é até um termo que o Renato usa, que é o vendedor ele precisa ser camaleão. E, na realidade, a gente que está na área comercial, a gente precisa ser camaleão, e não é no sentido de ser falso, mentiroso, é no sentido de se adaptar. Sim. E tá em uma constância evolução, né? Porque às vezes você fica parado ali, que tem muita gente que eu conheço, que não estuda um projeto, não estuda um jeito de vender diferente, um jeito de atender o cliente diferente, e aí o cara fica estagnado. E sempre reclamando da mesma coisa. Sempre. Sempre é o cliente, sempre é o gerente, sempre é o dono da loja. Nunca é ele. Nunca ele. Nunca ele é o problema. Hoje você é gerente comercial de várias lojas. Sim. E você ainda pega esse vendedor que quer viver lá 2010? Tá parado no tempo? Isso, que tá parado Esse no estagnado tempo? ainda. Muito, muito. É muito comum você entrevistar, você conversar com vendedores ou gerentes que trabalham no ramo desde essa época, que eles não se preocuparam em se adaptar, né? Eles não mudaram o formato de trabalho. Então, eles continuam procurando ali o pote de ouro, né? Eles continuam acordando de manhã, olhando, né? Procurando um arco-íris na janela e tá apontando para lá, eu acho que é lá que tá o pote de ouro. Onde eu vou ganhar um cheque de 10 mil hoje? Isso, exatamente. Assim, né? Que loja que eu vou trabalhar aqui, eu vou chegar lá, tem cliente aos montes para atender, que eu vou entrar, pegar o meu computador, vai chegar o cliente, eu vou atender, vender e ir embora. Assim, eu não preciso fazer muita coisa. Ainda procuram. E o pior não é isso, né? O pior é atender da mesma forma, negociar da mesma forma, projetar da mesma forma, sem entender, sem se preocupar que o cliente de hoje, ele não é o mesmo que você vendeu há 10 anos atrás. Jamais. Mesmo que ele já tenha comprado planejados com você, ou com qualquer outra loja, e ele é um cliente de segunda ou de terceira compra, ele tem informações diferentes do que ele tinha na época, ele já conhece a sua negociação. Inclusive gosto diferente. Exatamente. Ele já sabe o que funciona e o que não funciona. Ele já sabe na casa dele, no projeto dele, o que ele não gostou e o que ele não faria de novo. Então ele já chega com mais informações, ele já chega mais preparado para a tua negociação. Então você não vai vender para esse cara se você fizer a mesma coisa, tudo igual, como se estivesse parada no tempo. Como se você estivesse voltando uma fita e passando de novo. Voltando uma fita e passando de novo. Não vai. E às vezes você Nossa, eu posso dizer que é praticamente impossível. Mas algumas pessoas, alguns vendedores ainda vivem isso. Eu vejo isso, te cortando um pouco, eu vejo isso em alguns Instagrams que eu não que eu sigo, mas que eu vejo de amigos antigos, de pessoas que postam ainda, e às vezes passa pra gente, porque eu olho muito sobre essas coisas, e eu vejo muito ainda o mesmo projeto. A única coisa que mudou é que tá no Instagram. Mas é o mesmo projeto, o mesmo estilo de render, quando tá escrito ali de alguma coisa, você sabe que a fala ainda é a mesma. Então não muda. Então aí fica estagnado naquilo. Aí depois reclama também. Isso que é o pior. E às vezes eles chegam para entrevista, né? Chegam para conversar e eles entrevistam você. Você não entrevista eles, né? Eles te entrevistam. Eles entrevistam a empresa para saber se ele, né? Mas é que ensinaram isso pra gente, viu? Antigamente. Ensinaram essa técnica. Você que entrevista a empresa. Isso, fala muito isso. Para saber, né? Vou perguntar, né? Como é que é a loja? Quanto que vende? Como que vem o cliente? Tem cliente para trabalhar? Quantos clientes você vai me dar por mês, né? Para eu vender? Aí você fala, olha, cara, mudou um pouco, né? Eu queria um perfil... Tudo bem, você tem uma baita experiência, isso é ótimo para mim, mas eu também queria alguém que trouxesse pra gente um pouco mais, né? Entregasse um pouco mais, né? Dividisse um pouco mais comigo os planos da empresa, fizesse uma captação, trabalhasse a carteira, né? Tivesse uma carteira ali de trabalho já para prospectar. Eu estou aqui para te dar mais ferramentas, eu estou aqui para te dar mais espaço, um pouco mais, entregar um pouco mais da empresa pro colaborador e que você entregue também um pouco mais. Eu não tenho mais a mesma quantidade de cliente que você tinha lá no passado, porque eu também gostaria de ter muito. Seria lindo e maravilhoso. Cara, maravilhoso. As financeiras, plano flex, tudo que tinha no passado eu gostaria muito. Não tem mais. Não é assim que funciona. Então eu queria que você entendesse que não é assim que funciona para você, cara, dá a mão aqui, eu e você junto, e vamos lá. Eu tô aqui, cara. Eu sou o supervisor hoje da empresa, mas eu não sou o supervisor da empresa para mandar, para dar ordem, para dizer, mandar prender, mandar soltar. Nada, cara. Eu sou um colaborador junto com você. A minha função é entregar mais ferramentas, mais espaço, te ajudar sempre mais a gente chegar lá no número no final. É só isso. Se você tiver como fazer isso, eu tô com você. Se você não tiver, não dá pra gente ir adiante. Mas eles não entendem isso. Alguns, né? Eles falam, puta, cara, mas... Tá bom, beleza. Aí ele vai procurar.
Ainda acredita, né? Ele e por que ele vai achar uns donos de loja, Mas né? acha. Eu espero que não você que esteja assistindo. Sim. Se for, tem que mudar. Por favor. Exatamente. Porque não funciona mais essa coisa de vamos resolver só o hoje, vamos fazer só pelo hoje, vamos vender só hoje, a qualquer custo, de qualquer jeito. Acho que está mais do que provado isso, né? Porque hoje, quando você chega nas empresas que fecharam, você acaba tendo o mesmo padrão. Que é esse padrão de vender a qualquer custo, de repente não ver se a quantidade que eu tô vendendo eu vou conseguir dar conta de montar lá na frente. Como é que eu consegui fazer um fluxo de caixa, porque imóvel planejado, se tem uma coisa que precisa de um fluxo de caixa bom, eu tô conseguindo fazer isso. E é o mesmo padrão, então... É o mesmo padrão. E as mesmas pessoas, né? E as mesmas... Eles repetem o comportamento, repetem tudo, torcendo para dar certo. Cara, 1 mais 1 é 2, não vai dar certo. Já não deu lá no passado, não vai dar hoje. Você precisa mudar, tem que ser diferente. Se não for diferente, você não vai conseguir. E a gente vê muito isso ainda. Eu tenho vendedores lá na empresa, eu tenho um vendedor com 9 anos. Hoje não é mais vendedor, ele já é gerente de uma das unidades, mas ele tem 9 anos de empresa. Tem um outro com 5, tem um vendedor com 4. E às vezes quando eles sentam isso. na mesma empresa, vendedor que eu tô te falando tem surreal. 9 anos... Ele tá com a gente há 9 anos, a empresa tem 21, vai fazer 22, ele tá há 9 anos e ele começou o treinamento numa outra empresa bem embrionária, assim, bem básico, e aí veio para cá e aí daí ficou. Então é um cara que ele não pingou, né? Ele não foi para outras lojas, ele não passou pelo... Até se assusta se ele foi em outra. Pelo ramo. Então ele não conhece o mercado fora, ele tá aqui. E aí às vezes o vendedor pergunta, né? Quando ele chega e fala, mas quanto vende? Quanto vende o seu melhor vendedor? Aí eu dou exemplo, falo, esse cara aqui vende X, né? Ele vende 250, 300 mil reais. Cara, legal, mas tem cliente para tudo isso? Fala, cara, deixa eu te explicar uma coisa. Tem, para ele, porque ele tá aqui comigo há esse tempo, ele já trabalha a carteira dele, ele tem muita indicação, porque ele desde sempre faz esse trabalho. Quando eu cheguei aqui, ele já estava, eu não tenho o mesmo tempo que ele de empresa. E quando eu entendi que ele já estava aqui esse tempo e ele estava conseguindo fazer o trabalho dele, eu falei, esse cara eu consigo potencializar. Esse cara aqui eu consigo pegar o que ele já entregou para mim, porque ele já me entregou 5 anos de empresa, 4 anos de empresa, e eu consigo potencializar o que ele já está fazendo, porque esse é um caso raro. Esse é raro. Esse é raro. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, esse cara vende isso, porque ele trabalha a carteira dele, porque ele se preocupa com o cliente dele, porque ele trabalha a indicação. Ele não pega mais cliente de porta, porque ele trabalha ali o WhatsApp dele, porque ele tem a facilidade, vocês têm a facilidade do WhatsApp. Sim. Para ir na casa do cliente, fazer uma vistoria, tirar foto, quando criar você um portfólio. você fala assim, captação pro cara, acho que o cara, ele é tão antigo que ele fica pensando, eu não vou ficar na porta de um prédio, velho. Eu não vou ficar fazendo telemarketing. E não tem nada a ver com isso, cara. Não tem nada a ver com isso. Cara, você tem um parceiro, aí o cara fala, como é parceiro? Assim, um corretor. Pronto. Um arquiteto, um design de interiores, um indicador. Você tem algum parceiro que te alimente a tua carteira, que te entregue, que você leva? Não, cara, não tenho. Cara, você precisa procurar. Então, mas não tem como esse cara ter, né? Não tem, porque ele não faz um trabalho a longo prazo. E aí eu pergunto, que parceiro, que arquiteto, que quer fazer parceria com uma pessoa assim? Que você não sabe se vai estar naquela loja, se vai estar naquela, onde vai estar. Se duvidar, até o próprio cliente que ele já vendeu não indica ele. Que tem que mudar de número, porque tem cliente atrás dele, e aí ele precisa trocar o número de celular quando ele troca de loja. Aí esquece, aí prospecção pra você é 0. Não dá. Às vezes pior que eles olham os números e ele fala, mas, cara, então, vai demorar pra eu atingir esse número aqui, né? Eu queria ganhar 12, 15 mil por mês, que é o que esse cara ganha. Mas eu vou ter que ficar 9 anos aqui, é isso? Sei lá, 5, 6 anos. Fala, não, cara. É que esse cara, ele entendeu o valor que tem a longevidade dele na empresa, a carteira dele. Ele entendeu. E como ele entendeu, ele consegue tirar proveito disso. Porque o cliente, quando chega na loja, o cliente que comprou com ele, que vai indicar um amigo, um parente, alguém, ele fala, vai lá e procura o fulano. O cara liga para ele tá na mesma loja. Ou, como é o caso agora, ele está gerenciando outra loja. Então, ele hoje vende na loja dele junto com os vendedores dele para indicações da época que ele era vendedor. Nossa. Que o cara procura, manda o WhatsApp dele, ele fala, não, agora eu não tô mais nessa loja, eu tô aqui nessa outra unidade, agora eu sou gerente. Cara, é até melhor agora. Nossa. Que agora eu consigo te fazer um preço melhor e tal, e traz o cara. E aí o cara chega lá e fala, nossa, que legal, agora você foi promovido, você é gerente. Cara, é isso. E é isso que eu quero que os outros vendedores façam. É isso que eu quero que os outros gerentes façam. Eu quero que eles pensem lá na frente, pensem a longo prazo.
que eles queiram subir de cargo, que eles queiram ganhar mais, que eles pensem na função deles, Sim. na longevidade da função deles. E que eles consigam montar essa carteira, né, cara? Porque se eles conseguirem montar essa carteira, trabalhar bonitinho, cara, não tem como dar errado. E é isso mesmo. Eu estava gravando uma aula de pós-venda e eu estava falando exatamente isso. Cara, todas as vendas. Por que imóvel planejado achou que seria diferente? Elas funcionam como um ciclo. Então, você prospecta o cliente, você vende para ele e a ideia é que o cliente volte para você. Mas imóvel planejado, cara, você vai comprar de 5 em 5 anos, mas ele não vai voltar ele. Ele vai voltar o pai dele, o irmão dele, a sobrinha, o amigo. E daqui a 5 anos, quando ele trocar de apartamento, ele vai voltar ele. Então, assim, e realmente é uma ideia que, infelizmente, eu não posso falar que é só do pessoal do passado. É uma ideia que ainda está na cabeça de muita gente. E que é uma ideia que não tem futuro uma pessoa que trabalha assim. Né? Ela não tem como se manter, ela não tem como fazer o longo prazo. Como você falou no começo, ela não tem como conquistar um patrimônio. Não tem, até porque ela vai conseguir conquistar ali um mês, o outro não de novo, e um mês vai, aí o outro vai pouquinho, e não vai ter uma constância, né? Então vai acontecer isso. Porque é um segmento que a gente, financeiramente, é muito bom, né? Hoje ainda mas no passado foi muito mais. Sim. Mas assim, não é só o dinheiro, né? Não é só ganhar o dinheiro. Porque você ganha o dinheiro pra quê? Você faz o quê com ele, né? Qual é o teu objetivo com o dinheiro? Você vai ganhar 20, 30, 40 mil reais de salário no mês? Você fala, cara, é muita grana. É muita grana. É muita grana. Mas você quer ganhar isso só hoje? Ou você quer ganhar sempre? Mesmo que você gaste muito, mesmo que você torre todo o dinheiro e viva como um playboy. Mas você quer ganhar sempre ou quer ganhar só hoje? Você acha que o ramo vai te proporcionar esses salários durante quanto tempo ainda? Isso. E quanto tempo você pretende ainda, né? Tá aqui nessa terra, caminhando, vivendo, pagando conta, cara. Isso. Até quando, né? Você imagina que nós falamos no primeiro salário, né? 10 mil reais. Cara, era 10 mil reais naquela época que a gente abastecia. Eu abastecia o carro a R$1 a gasolina. R$1,80. 10 pãezinhos R$1 também. 28 centavos o litro do álcool. É ridículo. Cara, você entendeu? E era 10 mil reais de salário. Então, com 10 mil reais de salário, era milionário mesmo. Agora, parando pra pensar, né? Pior que é verdade, cara. É milionário mesmo, né, cara? 10 mil reais abastecendo a R$1 e pouco, era milionário. O Renato mesmo, ele disse que quando ele começou a trabalhar com móveis planejados, ele chegava pros amigos dele, agora, tu pode deixar que eu pago tudo aqui. Essa rodada é minha, fica tranquilo. Era desse jeito. Porque era mesmo assim, né? Era essa a sensação. E aí a gente tinha a falsa sensação de que duraria muito tempo. Vai continuar assim por um longo período, né? As construtoras bombando, entregando apartamento e, cara, bombando, né? E aí, assim, a tendência era essa e a gente era incentivado a isso, né? Mas a gente tinha que se preocupar, cara. Tinha que ter o ensinamento, a preocupação com o dinheiro, o que fazer dele e com ele, para que você não vire refém, porque senão você precisa ganhar cada vez mais e cada vez mais. E quando você começa é uma coisa, né? Eu ganhava 3 mil reais e o meu custo fixo era baixíssimo, né? Quando você começa a ganhar 10... Você aumenta seu custo. Seu custo vai pra 9. Os primeiros meses sobra 80% do que você ganha. Né? Daqui 6 meses já não sobra mais. É diferente, né? Não, e a gente era... É incrível como a gente não respeita o dinheiro, né? E a gente era muito estimulado a isso. Assim, os donos das lojas, eu lembro que eles chegavam e falavam assim, você não vai trocar de carro? Quando o vendedor ganha isso e você não vai trocar de carro. Ou quando não tem, você não vai comprar o teu? Aí chega na sua roupa e fala assim, pô, cara, não acredito, que camisa é essa? Você não tá usando uma camisa de tal marca ainda? E cadê o relógio? E cadê não sei o que? Então a gente também tinha todo esse incentivo. Tinha um estereótipo, né? Tinha um perfilzinho ali, né? Cara, assim, cara, era característico, né? E quando começava a ganhar dinheiro era a primeira coisa, né? Cara, trocava de carro, já comprava uma roupa bacana, né? Você comprava camisa, né, no shopping, básica ali, aí, sei lá, 6 meses ganhando 10 mil por mês, já tava no alfaiate. Exatamente. Fazendo terno, fazendo camisa, sapato, relógio, carro, cara. Eu resisti até o limite, cara, onde eu pude. Porque eu tinha o mesmo carro quando eu entrei e trabalhei, o período todo que eu trabalhei nessa empresa, eu mantive o mesmo carro. Eu continuava com o mesmo carro, não trocava. Era até piada, às vezes, o pessoal zoando meu carro lá, porque eu tinha um carro bem feio, bem básico. Né? E eles zoavam bastante, assim, chegavam na reunião dos gerentes. Fala aí o carro pro diretor colocar uma fotinha aqui. Se alguém que tá assistindo tem esse carro, aí vai ficar chateada, né?
Mas eu vou falar, eu tinha um Clio, eu tinha um Renault Clio, daquele farolzinho redondo, aí um gerente que trabalhava... Era bem zoado esse carro mesmo na época, eu lembro disso. Não, eu lembro que as pessoas zoavam bastante. Mas era um carro ruim, cara, era um carro ruim. E o gerente que trabalhava comigo na época chamava de Teletubbies. Era Teletubbies. O diretor, bota o Teletubbies aí, porque a galera também não vai saber o que olhinho assim, porque é tão velho assim, é velho. É um desenho antigo, né? Cara, tô caguetando a minha idade, tô denunciando a minha idade. E era porque ele vem falar da TV Colosso aqui. Eles zoavam o meu carro na época e falavam, troca de carro, cara. E aí eles tinham um carrão na época, né? Todos eles tinham um carrão na época. Eu falava, não, cara, meu objetivo é comprar meu apartamento, eu preciso comprar meu apartamento. E aí eu tô juntando dinheiro pra isso. Então eu guardava quase tudo, cara, que eu ganhava. Legal, quase tudo, assim. Legal. Não, Ficou milionário mesmo? Não. Eu dei um passo importantíssimo na minha vida, só que não deu muito certo. Me obrigou a voltar vários passos aí para trás e recomeçar tudo de novo. Mas eu juntei dinheiro para comprar esse apartamento porque era o meu objetivo. Assim, eu fui pai muito cedo. Eu fui pai aos 16 anos, 17 anos, quando a minha filha nasceu. Caraca. E aí, então quando eu comecei a trabalhar no ramo, a minha filha já tinha um tempo, né? Tinha 6, 7 anos quase. Então eu tava correndo contra o tempo. Uhum. Nossa, você foi com sangue no olho, cara. Cara, muito assim. Ó, eu já era casado, porque eu casei cedo, né? Eu fui pai solteiro, então a minha filha nasceu quando eu tinha 17 anos e ela ficou comigo. Então, quando eu casei, né, de fato, com a minha atual esposa, ela já tinha uma filha e também era mãe solteira. Então, a gente, cara, casou e, bom, agora a gente tá correndo contra o tempo. A minha filha já tem 6, 7 anos, você precisa se programar, precisa comprar um apartamento, eu preciso me preparar para pagar a faculdade dela, eu tenho um monte de coisa para conquistar, cara, assim. Então, eu tinha muita sede de conquistar e tal. Então, eu não podia me permitir aquelas conquistas de, sabe, não, eu quero andar de carrão, eu quero comprar um relógio. Não. Coisa mais de moleque, né? Eu não Até tinha hoje eu acho que isso é mais... Mesmo na época ele sendo moleque, né? Porque 20 e poucos anos era a visão que tinha, meu. Mas já tinha a responsa da paternidade. Sim. Fui pai solteiro, eu tinha 17 anos quando a minha filha nasceu. Com 18 anos, eu e a mãe dela na época a gente separou não, terminou, né? Porque com 18 anos, 17 anos você separar. E aí ela foi embora, minha filha ficou comigo, então eu virei pai e mãe. Nossa. Aos 17 anos, aos 18 praticamente. Então, quando eu conheci a minha atual esposa, a minha filha tinha 4 para 5 anos e até aquele presente momento eu era pai e mãe. Uhum. Tinha ajuda dos meus pais, tinha ajuda da minha irmã, mas a responsabilidade era minha. Então, quando eu entrei no ramo que eu comecei a conquistar dinheiro, né? Comecei a ganhar dinheiro, eu tinha correr contra o tempo, literalmente, né? Sim. Eu preciso comprar minha casa, eu preciso comprar meu apartamento, eu preciso dar um lar para minha filha, para as minhas filhas, porque a partir daquele momento eu tinha 2, eu não tinha mais só uma, né? Então, tava correndo. Então, eu não podia me permitir aquelas conquistas, né? Não podia, né? Andar de carrão, não dava, não cabia. Não cabia, exatamente. E aí fui juntando dinheiro para essa conquista. Aí, quando essa conquista estava próxima, eu vivi a frustração de não subir de cargo, porque eu tinha expectativa nessa outra empresa de ser supervisor. Apareceu a oportunidade de montar uma loja. Entendi. Ou comprar, né? Uma loja. E aí eu fui e comprei essa loja junto com esse dinheiro. O meu sócio. Com esse dinheiro. Eita, bebê. Com esse dinheiro. Meu Deus. Porque aí, assim, na minha cabeça era, tá perto de conquistar o meu apartamento, a minha casa. Se eu montar uma loja, né? Eu compro essa loja e aí com o lucro, com o dinheiro, ele vai ficar mais próximo ainda. Na verdade, eu posso comprar um apartamento melhor. Eu posso comprar ou uma casa, né? Melhor. Eu posso andar de carrão porque, cara, eu vou ser lojista. Né? Doce ilusão, né? O lojista que tá me assistindo agora, doce ilusão, cara. Doce ilusão. Mas você era encorajado a isso, né? Você tinha facilidade de acesso ao dinheiro, às fábricas. Eu me achava já pronto naquele momento, autossuficiente, porque eu já entregava um baita de um resultado para a empresa que eu trabalhava. Vendia lá como gerente 1 milhão, 1,5 milhão. Cheguei a vender 1.700.000 numa única loja como gerente e vender certinho, cara, sem ser pela metade do, exato, do preço. Nada a qualquer custo, sabe? Então eu me achei autossuficiente de fato, né? Só que eu não fazia a menor ideia dos bastidores, do que eu ia começar a lidar. Que era empreender, né? Porque então você só ficou no comercial. Você lidava com funcionários? Não, você lidava com colaboradores. Os funcionários eram da empresa, eles não eram seus.
Você não pagava imposto, você não pagava conta, você não tinha aluguel, você não tinha água, luz, você não tinha contador, você não tinha internet, jurídico, computador para comprar, fábrica para fazer reunião, transportadora para conversar, consumidor, né? Que aí o consumidor ele muda para você como lojista. Ele não é o mesmo para você como gerente. É verdade. É completamente diferente. E aí eu fui, me arrisquei. Mas assim, cara, certo de que eu estava pronto e todo mundo que eu conversava também achava a mesma coisa. Cara, eu tinha certeza que você ia dar certo. Tinha certeza que você ia conseguir. Porque você é um cara regrado, você é um cara centrado, você é um cara organizado. Você, cara, assim, a tua trajetória diz isso. Pois é, eu também tinha. Eu também tinha, mas não é assim que funciona. Quando você começa a lidar nessa outra seara, você começa a aprender e você não tem chance de erro. Às vezes a margem único. É zero, cara. É zero, cara. Margem é zero. É um só. É. E aí você vive esse cenário. E aí você... isso serve para quem está assistindo a gente agora que tem esse sonho, né? Tem essa expectativa. Porque eu falo às vezes para os gerentes, para os vendedores que trabalham comigo, quando eles têm esse sonho, né? Eu quero montar minha loja, eu tô saindo aqui para empreender e tal. Eu falo, cara, senta aqui comigo, vamos conversar meia horinha para eu te contar a minha trajetória. Porque ninguém fez isso comigo. Ninguém me contou. O como que é. Exato. Ou por trás. Como é que você vai falar com a fábrica, as garantias que você vai dar, o que você vai entregar, como é que lidar com o funcionário, como é que é pagar imposto, como é que é pagar a conta. Cara, ninguém me contou. Isso. Eu descobri sozinho, cara. E foi muito dolorido descobrir isso sozinho, porque você percebe tudo que você conquistou, tudo que você, né, todo aquilo que você, todo o teu crescimento profissional e por água abaixo. Porque quando começa a dar errado, você começa a se questionar. É isso que eu ia falar. Puta, eu não era tão bom assim. Você se questiona, né? Será que eu não era tudo aquilo que eu pensava? Exato. E não tem nada a ver. Nada. Porque é outra pessoa, cara. Outra pessoa. E aí você já não consegue mais ser capaz de colocar um gerente para fazer as mesmas coisas que você, porque você quer que a pessoa faça exatamente o que você faz. O que você começa fazia. a centralizar tudo em você. E aí é onde que você vai baixando ali. E assim, é ruim, né? Porque você às vezes fica achando que consegue chegar lá, mas porque pelo know-how que você tinha, e o know-how é totalmente diferente. Exato. Muito. Vai dando aquela brochada. A palavra é essa. Não, e é aquilo, juntando aqui o que a gente conversou, como móvel planejado, é muito caro o valor em si. Só que depois que ele ficou lá, ele percebeu que o dono não ganhava não sobrava tanto assim pro dono. Quando você erra, o valor do erro é alto. É muito alto. Essa que é a questão também, E é você né? que paga. E a responsabilidade é totalmente sua. Não, cara, você, como gerente, você vai conversar com um consumidor ou, né, vai resolver um problema de uma montagem, de uma entrega, e aí às vezes, cara, deu errado e aí tem um prejuízo ali. Mas o prejuízo não é seu, você é o mediador do conflito. Você vai lá, conversa, explica pro cliente. O máximo que você sofre é o cliente gritando com você. Isso, porque não vai sair do teu bolso aquela solução. Quando a tua empresa, vai sair do teu. Você vai negociar pensando no valor. Quando você vai para resolver o problema, você tá pensando no que vai sair do teu bolso, que às vezes não tem no bolso. É isso mesmo. É isso aí. Então, eu fiz aqui aí. um acordo com o cliente para finalizar a montagem, eu vou dar esse armário para ele, vou dar isso, vou dar isso, vou dar... Cara, você não tem dinheiro. Você não tem. Foi o que a Jaque falou. Muita gente entra sem essa questão, assim, você precisa ter um fluxo de caixa. Exato. É o que a Jaque falou nisso. E é muito complicado. Ó, o mês passado, por exemplo, a gente quase levou um calote de um cliente de 30 mil reais. Cara, quem olha assim, sei lá, 30 mil. Pra quem vende 200, 250 mil por mês, o que são 30 mil? Só que do dinheiro que sobra na ponta, cara, ia ser deixar um rombo. E as pessoas, muita gente não sabe disso. Às vezes não a pessoa. sabe. Ainda hoje eu vejo, eu escuto vendedor, gerente, as pessoas falando, cara, mas a empresa fatura tanto hoje. Como é que o dono tá rico? O fulano já tá milionário. Nossa, você fez um trabalho maravilhoso lá na empresa dele, ele já deve estar sorrindo à toa, ele tá rico. Não, cara, você não tem noção de quanto sobra. A margem é muito alta. Mas eu não sabia disso também, porque eu também era um dos vendedores que falavam. Falava, não, mas eu vendi 700 pau, cara, onde ela enfiou esse dinheiro? Olha o que eu pensava. Cara, se sobrou 10%. É muita grana. É isso Aí mesmo. quando a pessoa olha pra você e fala, cara, não sobra isso. E se sobrar, você vai poder gastar 10% dos 10%. É isso. Esse é o teu salário. Porque os outros, 90%, você vai guardar. Porque hoje é isso, amanhã é outra coisa. E é o que você falou, é se preparar pro futuro, né? Exato. Porque é o que o pessoal não faz. Exatamente. Não faz. Não tem esse pé no chão de falar, hoje tá bom, mas amanhã não vai estar.
E aí a gente falou sobre isso no último podcast, né? No penúltimo, na verdade, né? Da preparação, né? E isso é uma coisa que ninguém te fala, assim, cara. Ninguém te ensina e você arrisca, né? E o prejuízo é grande. É grande. E assim, e é mental também, né, cara? Não é só dinheiro que a gente tá falando aqui. A gente tá falando que você tem família. Sim. Você tem 2 filhas, tem sua esposa. Você não coloca só os seus planos. Não é só os seus planos. Você coloca os planos da tua família, das pessoas que confiam em você, né? E como bom vendedor, a gente vende. Porra. A gente vende pra família acreditar na gente. Porque a gente acredita. Todo mundo que tá envolvido emocionalmente com você e vê a tua trajetória, eles não vão te colocar fazer você colocar os pés no chão. Eles não vão te dar o contraponto. Você é muito bom no que você faz e ok, você tem sucesso até agora, mas e se acontecer isso? Mas também, assim, você daria muita sorte se essa pessoa da família tiver o know-how dessa outra parte, né? O ruim é que a grande maioria das vezes a gente não tem. Eu não vou dizer que eu escutaria, né? Entendi. Que na época eu teria essa. Eu acho que não. Você acha que não? Porque... acho que não, cara. Não. A gente e a gente erra muito, né? Então a gente... Entra o orgulho também, né? E entra o desejo de você ir, de você sonho, conquistar o sonho, né? De mudar de vida, de conquistar patrimônio, né? Pra família, pra você e tal. Ter uma vida melhor, mais confortável. Então você arrisca. Mas eu não sou contra, né? Quem tá assistindo a gente agora, né? Mas você não abriria uma loja nova? Você não abriria uma nova empresa? Você não faria de novo? Cara, hoje não. Hoje eu prefiro fazer o trabalho que eu faço. Hoje eu prefiro trabalhar da forma que eu trabalho. Porque eu acho que eu tenho mais para contribuir. Eu tenho... para mim é mais confortável agora. Faz 10 anos quase já. Agora, em 2022, vai fazer em outubro 10 anos do fechamento. E não é fácil, não é simples. Você ainda eu ainda sofro com resquícios dessa empreitada. Certo. Você ainda tem algumas coisas para tratar, para resolver, porque você nunca está 100% livre, né? Você sempre tem ali, né? E para quem é honesto e quer resolver e vai atrás de resolver... não vai sossegar mesmo, né? Nunca. É infinito, né? Isso você mesmo. vai ter que ir até o final. Sua empresa durou quanto tempo? 2 anos. 2 anos. O ponto aqui, eu acho que é isso, né? O pé no chão. E hoje em dia, eu acho que você tem condições de se comunicar muito com as pessoas. Então, se você está pensando em abrir um negócio, converse com quem já teve, com quem tem, e vá de mente aberta. Não ache que... Claro que você vai conversar com otimistas ao extremos, com pessimistas ao extremos também, o que não é bom nenhum dos lados, mas você conversar com alguém que já teve ou alguém que tem, só para dizer, é aqui que você vai pisar. Você ok para você isso, eu acho que já ajuda bastante, né? A gente tem tanta informação hoje em dia e eu acho que a gente usa tão pouco essas possibilidades e isso para mim é uma grande, sabe, um grande trunfo que a pessoa que tá pensando, sei lá, até em mudar de profissão, porque é uma coisa boba. Antes a gente achava que era, você falando, por exemplo, de lucro, antes a gente achava que era surreal, e realmente continua sendo surreal. O que uma loja de planejado lucra diante de outras empresas. De outros segmentos. Né? Mas lucrar 10%, 5%, gente, é tipo padrão de mercado, assim, não de imóveis planejados, mas no mercado, né? No geral. No geral. Então, realmente, eu acho que a gente, às vezes, é muito iludida. Muito. Você não tem acesso, né? Na época, a gente não tinha acesso a todas as informações. Então, a minha primeira reunião com fábrica foi já fora do negócio da gerência, né? Já foi como investidor. Nossa. Né? Já foi a primeira reunião como investidor. Já não tinha chance. Não tinha volta. Já estava desempregado. Tem... E aí a primeira reunião foi essa. Então aí, ali você começa a entender como é que funciona o negócio. Ali você começa a entender como é que funcionam os custos. Ali você olha começa a projetar a tua loja, e aí você vê o quanto o teu antigo patrão gastou na loja dele para ficar naquele ponto que você trabalhava para vender. Isso mesmo. Tudo que tá ali, o granito, a decoração, os computadores, o Promob, quanto que ele paga no Promob por mês. Coisa que a gente, como vendedor, não dava valor. Não dava, nunca. Eu falo isso por mim. Eu chegava lá e ainda reclamava, computador velho aqui, o negócio nem renderiza. Mas, quanta pessoa não gastou ali com showroom, com a parte de madeira, com decoração, com televisão, com tapete, com tudo, cara. Muito caro. E também muitos donos de lojas, talvez hoje até tenham, assim,
uma segurança maior, mas quanto tempo isso demorou? Volta de novo a ideia do longo prazo, né? Quanto tempo hoje para chegar nesse nível? E eu acho que também, assim, a gente não está falando isso agora para dizer para vocês que o nosso mercado era muito bom e ele está ruim, não é isso? Não. Porque eu acredito, eu vejo, né, que hoje em dia a gente tem as mesmas possibilidades. A pessoa às vezes sai assim sem profissão alguma para ganhar 5 mil reais, 3 mil reais, que era uma coisa que era impossível na cabeça dela, né? Eu acho que o que a gente está defendendo aqui é que, assim, se antigamente você, como vendedor de imóveis planejados, você, sei lá, em um ano você conseguia juntar dinheiro, se você quisesse, para comprar um apartamentinho. Só que se você fosse mandado embora e não conseguisse emprego em outra loja de novo, você ia ter que voltar para os R$1.000 que você ganhava no shopping. Exatamente. E o que a gente está defendendo aqui é você ter uma profissão a longo prazo. É você, de repente, eu não compro meu apartamento em 1 ano, mas eu compro em 4 e eu vou ter condições de manter ele. Exatamente. Eu vou ter uma profissão na minha vida. Como o próprio Alisson defendeu aqui, não só manter a profissão, mas crescer, encontrar uma empresa que queira isso, né? Exatamente. E aposte nessa, que valorize esse trabalho, que valorize esse pensamento, porque a empresa cresce. Então, hoje eu tenho 6 gerentes e 30 vendedores. Os meus gerentes, eles não podem não querer ser supervisor. Ele tem que querer assumir a minha função, porque eu quero assumir uma função acima da minha. Eu quero amanhã chegar a diretor da empresa. Eu quero amanhã ter 10 lojas, 15 lojas. Eu quero ter uma rede de 20 lojas, por exemplo, e eu quero ter 2, 3 supervisores junto comigo. E eles têm que querer ser, né, supervisor, e o vendedor tem que querer ser gerente para poder trabalhar e para poder fazer crescer na carreira, né? Sim, sim. É isso. Não tenho nada contra quem não. Eu não me vejo fazendo essa função. Eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ficar como vendedor, trabalhar como vendedor. Tá ótimo também. Legal, mas você precisa ser o cara naquilo que você escolheu fazer, cara. Não aceite ser só mais um ou ser mais ou menos. Isso, eu concordo com você, porque muitos acham que tem que entrar e mudar de cargo. Não é assim também. Então, você pode escolher, a escolha é tua. Exato. A escolha é tua. Mas muito bom se a pessoa entrar e falar, eu quero subir de cargo, quero ter um plano de carreira aqui dentro. Isso, porque você começa a olhar para a pessoa no longo prazo. Você fala, opa, esse cara aqui é diferente. Ele comprou a minha ideia, ele comprou o meu projeto, né, de empresa, e ele quer estar aqui comigo lá na frente. Ou mesmo que não seja aqui, mas você se sente satisfeito de preparar alguém para o mercado que vai assumir uma função e que vai chegar lá. Porque é muito gostoso quando você ouve. Eu tenho alguns amigos, né, que estão no mercado, que eles falam, cara, tem muita coisa que eu aplico hoje, que eu aprendi com você, tem muita coisa que você me falou, que você me orientou lá na frente, que eu coloco hoje aqui na empresa que eu trabalho. Aí eu falo para ele, cara, eu aprendi com alguém isso. Alguém me ensinou. Então eu só tô devolvendo, eu só tô repassando para você aquilo que alguém me ensinou. E eu acho que assim também, Alisson, é natural que o nosso mercado ele caminhe em direção a isso. Porque lá atrás era aquela bagunça toda, aquele oba-oba todo, porque também era uma coisa nova. Então, assim, mas hoje nós já estamos na maturação do nosso mercado. Então, provavelmente daqui a alguns anos, a gente não vai ter todas essas empresas que tem hoje. A gente não vai ter tantas vagas como a gente tem hoje, mas a gente vai ter a empresa certa, a empresa que conseguiu aí se manter no mercado. Hoje, por exemplo, você trabalha para uma empresa que está há 21 anos no mercado. Exato. Cara, isso para mim é surreal, sabe? É de chegar pro cara e invejável, falar... É invejável. E eu tenho certeza de chegar nele e falar assim, você tá milionário? Você tá bilionário? Você já... Não, mas eu estou aqui. Eu continuo. O mercado foi, voltou, caiu, subiu e eu estou aqui. E eu acho que isso é uma coisa que a gente no mercado tem que procurar. É essa coisa do longo prazo. É não achar que vai ser do dia para a noite, que vai ser rápido. Não achar que o cliente só é aquele cliente que eu vender hoje. Mas é um trabalho ali de longo prazo mesmo, com certeza, se você chegar para ele hoje e perguntar, me conta aí um pouco como é que começou da tua trajetória. Quando você começou a ganhar dinheiro, né, de fato? Quando é que você começou a ver o lucro, né, voltando para o teu bolso, digamos assim, no teu investimento? Com certeza ele vai falar, demorou. Certeza. Porque você vai devolvendo, vai investindo e tudo. Mas na época eu não tinha esse acesso, né? Então a gente não tem, na verdade. A gente não tem. Um pouco disso. A gente não tem. E você aprende na raça ali, né? Vai, assim como eu comecei, né,
aprendi o Promob, aprendi na raça lá como vendedor. Foi isso como dono. E Te aí, jogaram e falaram assim, você tem 6 meses. Me deram 2 anos. Como que é o Sebrae dá, né? O Sebrae dá 2 anos. Você acha que o Sebrae que faz monta a estatística das empresas que fecham antes de 2 anos, 80%, lá, ele não contou móveis planejados, cara. Não, com certeza. Essa estatística mudaria bastante. Com certeza. Aí eu tive que voltar. Voltei, né? E como que foi essa volta pra você? Foi... Cara, foi assim, doída? Foi... Não, é engraçado porque eu já tive essa conversa, né, com o dono hoje da empresa que eu trabalho, meu diretor e outras pessoas que tiveram esse mesmo dissabor, né, essa mesma desilusão. E aí, algumas pessoas, a grande maioria das que eu conheço, nunca conseguiram voltar a ser funcionário, a trabalhar como empregado, né, digamos assim. Nunca conseguiram, né? Eles ficam tentando de todas as formas se reencontrar, né? Abre um outro negócio, monta uma loja, monta um escritório, monta isso, monta aquilo, eles continuam tentando. E assim, para mim não foi difícil esse retorno, porque o meu objetivo nunca foi ser dono. O meu sonho não era ser dono. O que eu topei ser dono da empresa era para encurtar as minhas conquistas. Então, quando eu voltei para trabalhar como funcionário, né, como gerente, eu estava dando um passo atrás para ser funcionário e trabalhar para alguém, mas eu estava consciente de que eu ia ter que esperar um pouco mais para conquistar as minhas coisas, mas eu ia conquistar. Então, o meu apartamento, que eu não conquistei antes de montar a empresa, e pior ainda, quando eu montei a minha empresa, era o meu grande objetivo. Então, ser dono era encurtar, né, era uma chance de diminuir o prazo dessa conquista, talvez até melhorar, né? Um apartamento maior e tal. Sim. Voltar a trabalhar como gerente de loja, eu ia ganhar um salário, obviamente eu ainda tinha agora um lastro, né? Eu tinha um baita prejuízo financeiro para recuperar. Mas o meu principal objetivo era a minha conquista, eram as minhas conquistas pessoais, né? O meu patrimônio. Então, para mim não tinha problema trabalhar de volta numa loja, de volta como gerente, porque o meu objetivo não era o status, não era ser dono, eram as minhas conquistas. Então ia demorar um pouco mais, mas eu ia conquistar. Tanto que, de fato, né, demorou um pouco mais. Obviamente, eu tive ali longos anos ali de trabalho ainda para reconstrução, né, financeira, mas eu conquistei. Ah, que legal. Então, para mim, não foi difícil voltar. Você vai voltar a trabalhar numa loja, gerenciar, você vai voltar a ser vendedor, você vai voltar... Cara, não tem problema. É o que eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu gosto de fazer isso. Não tem problema nenhum. O meu sonho... eu não perdi o meu sonho, porque o meu sonho não era ser lojista. Você prorrogou um pouquinho. Eu só vou esperar um pouco mais. Vou me reconstruir, né? Vou juntar os cacos. Vou entender quem eu sou, porque quando você toma uma pancada dessa, você precisa se reconstruir novamente, né? Como profissional, para você entender onde você tá, levantar do golpe, né? E seguir adiante, cara. Mas eu voltei a trabalhar como gerente, me adaptei novamente, né, à função. Talvez volte até melhor como na sua função, né? Por conta de outro retorno, de outras coisas que você aprendeu lá durante esses 2 anos. Você tocou num ponto crucial. Cara, assim, é absurda a diferença de como você volta para a função de gerente com mais bagagem, mais preparado, mais consciente de tudo que envolve a tua venda de planejados. Até mais seguro para poder falar com o cliente ali, né? Muito. Mas você dá uma aula. Exatamente. Você viveu tudo. Você entregou, você montou, você mediu, você pagou assistência, você negociou com fábrica, você foi na fábrica, cara, tudo. Você tem todo o know-how. Tudo. Se tiver que escrever uma cartilha para o cliente de como é o processo de compra, você escreve ali na hora. Dá um sulfite, uma caneta, você escreve tudo. Eu acho que o ponto legal teu é você conseguiu voltar. E não é na questão de voltar atrás, mas na questão de voltar aqui e falar assim, eu sou bom nisso. E vou ficar melhor ainda com tudo que eu tenho. Porque eu acho que todo mundo na vida, uns pagam mais caros, outros nem tanto. Eu também tive o meu lado de pagar caro. Mas eu acho que todo mundo na vida arrisca alguma coisa que tá fora dele. E aí volta e tem muita gente que fica frustrado no sentido de que, mas eu queria aquilo. Só que, cara, você sabe fazer isso. E você é muito bom nisso. Aceitação, né? E eu acho que isso que você tá falando também é muito nesse sentido. Eu sei que eu sou bom nisso aqui. Não tem como não dar certo. Vai dar certo, né? E eu acho que isso... a gente tem que tirar um pouco da cabeça que isso seja
humilhante, que isso seja... Eu acho que... Não penso assim, sabe? Eu acho que, na realidade, isso é coisa de gente adulta mesmo, que consegue colocar na balança e falar, cara, isso aqui é bom pra mim. Eu tentei aquilo, não deu certo. Peraí, vou voltar aqui e vou fazer melhor ainda. Ruim, né? Ruim por ter dado um passo, assim, grande e uma queda grande também, né? Mas você tem razão. A pessoa, se ela coloca isso na cabeça, fala, não é feio o que aconteceu comigo. Não. Eu só errei. Porque agora, não é... Vambora, vamos continuar. Se você, eu trabalhei com um lojista que ele tinha uma frase que ele dizia exatamente isso. Ele falava, quando você consegue, é capaz de contar as tuas derrotas, é porque você é capaz de superar elas. Perfeito. Porque a gente tem dificuldade de contar. Ou quem me vê hoje, quem trabalha comigo hoje e já me encontrou na função hoje, olha e fala, cara, esse cara é bem sucedido, ele é supervisor da empresa, ele tem um baita de um salário, ele tem isso, tem aquilo. A pessoa só projeta, cara, coisa boa. mas você não nasceu ali. Você não caiu ali. Não é, a tua vida não começou ali. Então, quando você para contar, cara, deixa eu te contar um pouco da minha vida, eu vou te contar tanta coisa, mas tem tantas derrotas, né? Tem tantas pancadas nessa trajetória, que aí você vai entender, né, o porquê que eu cheguei até aqui, como é que eu cheguei até aqui. E eu não tenho problema nenhum de contar. E aí a minha pergunta para as pessoas que questionam isso é, você está disposto a passar pelo que eu passei? A tomar essas pancadas? Você está disposto a isso? Porque muitas vezes a gente olha a pessoa que está lá, por exemplo, vê o seu vendedor, que hoje é destaque, que hoje já é gerente, mas o seu outro vendedor, vamos supor que ganhe 10 mil reais. Ele teve um caminho para chegar nisso. Você está disposto a passar por isso? Porque o caminho está aberto. É engraçado que ontem... antes de ontem aconteceu um negócio e uma pessoa falou sobre oportunidade. E eu até que estava conversando com o diretor. Falei pra ele assim, eu não sei se eu concordo mais com esse negócio de oportunidade, porque no mundo que a gente vive hoje, eu tenho a leve impressão que poucas pessoas não têm oportunidade. Aí eu tô dizendo aquelas pessoas que vivem na extrema pobreza, que não têm acesso à internet, mas tem outras que a oportunidade tá ali. Só que a oportunidade é difícil. A oportunidade vai demandar tempo, vai dar trabalho. Então, de repente é isso, né? Que a gente questiona também das pessoas. Porque eu quero estar aqui, mas eu estou disposta a sair da onde eu estou para chegar aqui? Tem esse caminho. Muito. Né? E é o que muito influenciador vem falando na rede social, vem falando em vários lugares aí, que é que a galera tá sem força de vontade, não quer fazer. E aí eu acho que calha nisso que você tá falando. A oportunidade tá lá, só que ela... Porra, mas você tem que fazer tudo isso, chegar até lá? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Aqui tá melhor, né? Tá muito mais confortável aqui. Não tenho muito, mas assim, cara, pelo menos não preciso me esforçar tanto, né? Pra ter algo a mais. Eu nunca pensei assim, pra mim sempre foi o contrário. E eu falo às vezes pra algumas pessoas, eu falo, muita coisa do que eu aprendi foi não remunerada. Eu aprendi muito com muita gente que passou pela minha vida, pela minha trajetória, donos de empresa, supervisores, gerentes, colegas de trabalho, que eu não recebia nada para fazer ali aquela tarefa, aquela atividade. Mas aquele conhecimento ali para mim era tão valioso. Hoje eu sou remunerado por ele. É isso aí. Mas eu, durante muitos anos, não fui. Então eu fiz muitas funções, muita tarefa. Eu trabalhei muito de graça, digamos assim, sem a remuneração, né? Sem a monetização, né, da tarefa, em troca do aprendizado. Isso. Do conhecimento empírico, de causa. Que na verdade você estava buscando ali uma coisa para você, uma coisa pessoal, cara. É uma coisa além. É além do dinheiro. É o que você falou. Tipo, é além do dinheiro. Sabe como é que eu fui promovido na minha primeira promoção como gerente? Meu gerente, ele ficou doente. E eu era meio que o vendedor responsável dele na época na loja. Ele ficou doente e ele ia ficar uma semana fora. Aí o meu supervisor chegou e falou assim, vou te deixar no lugar dele uma semana. Você topa? Falei, topo. Ele falou, tudo que você vender nessa semana é teu. E aí quando ele voltar, ele segue a vida dele. Eu trabalhava como vendedor no North Center na época. Falei, fechou, eu topo. Ele falou, então beleza. Segunda-feira você vai pra reunião, participa lá da reunião e começa a tocar a loja lá uma semana. Falei, beleza, vambora. Uma semana, cheguei, chamei a equipe, reuni todo mundo, eram meus colegas de trabalho, porque nós éramos vendedores todos. Sim. Cara, galera, preciso da ajuda de vocês, é isso, eu tô aqui pra contribuir, pra colaborar, vamos junto, tal. Cara, é o meu sonho, é o meu projeto de carreira aqui, ser gerente, ser promovido, e essa é a minha oportunidade. Vocês vão me ajudar, eu vou ajudar vocês. Beleza. Uma semana. Nossa, animal. Cara, Animal que você falou pra eles também, né? Arrebentou de vender a loja. Arrebentou de vender, nós ganhamos o prêmio e tal. Meu gerente voltou, o meu supervisor chegou, entregou meu prêmio, deu os parabéns e tal. Ele voltou e seguiu a vida dele, foi trabalhar. Deu uma semana, ele me chamou e falou, vem cá, vou te promover.
eu vou te colocar na loja tal. Eu não fui promovido para aquela loja. Uhum. Eu fui promovido para uma loja Você que não vendia... derrubou o cara, né? Vendia 1/3, 1/4 da loja que eu trabalhava vendia. E eu sabia que vendia menos, porque eu trabalhava como vendedor no Lar Center na época e tinha um bom salário, uma boa comissão. Então eu sabia que eu estava indo assumir uma loja que vendia menos, que não tinha o mesmo fluxo de cliente, que era o patinho feio, digamos, da rede. Era a loja que ninguém queria. Uhum. Nenhum gerente queria ir. Eu falei, eu topo. Era longe da minha casa, eu gastava 2h40 de carro para ir, mais 2 horas e pouco para voltar. E isso dia normal. Se pegasse uma sexta-feira de, Ixi, né? esquece. Eu gerenciava uma loja aqui na Adolfo Pinheiro e morava no extremo leste. Então eu atravessava São Paulo. Meu Deus. Mas eu topei, porque era a minha chance, cara. Ali eu ia mostrar o meu valor, o meu conhecimento, com Aí é a tal a minha da oportunidade. preparação. Aí é a aproveitada. oportunidade. Porque aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tive a oportunidade do lado da minha casa. Então, mas a oportunidade do lado da sua casa estava depois dessa. É. Se você tivesse ido nessa, né? Eu trabalhei já que 4 meses nessa loja, gerenciei, fiz o trabalho, tal, vendeu, cresceu um pouquinho o faturamento. 4 meses depois, o meu ex-gerente dessa loja que eu trabalhava saiu. Que vaga que abriu? É essa loja. A loja que eu trabalhava, que era a melhor loja da rede. Uhum. Aí meu supervisor chegou e falou, cara, vou te levar de volta pro Lar Center. Você topa? Falei, topo, lógico. Não pense 2 vezes. Cara, Tá vendo? meu, É isso. aí ó, foi embora. Aí o isso. faturamento, aí o Animal. negócio e tal. Então, eu apostei. Eu diminuí o que eu ganhava, eu comecei a ganhar menos, eu gastava mais para ir trabalhar. Cara, mas eu acho que foi legal também, porque assim, por mais que você gastava tudo isso, que foi complicado, você acabou pegando uma experiência legal ali de gerência. Foi o que ele falou, né? né? Que muita coisa que ele aprendeu foi não remunerado. Foi esse caso. Olha que louco, cara. Se você fala não, cara, muito longe. Muito longe. Pô, eu já tô na Quando melhor abrir outra loja. oportunidade aqui, uma loja mais próxima, você me fala. Pô, não dá pra ser aqui. Não dá pra... Entendeu? Não, cara, não. Porra, A sua velho. oportunidade é lá, então você vai, aprende, cara. Porque talvez lá você tenha a chance de errar. É. Lá você tem a chance, porque ninguém vai te olhar, ninguém vai ficar ali, pô, se você erra numa loja na época como o Lar Center, talvez você não Nossa. tenha 2 chances. É isso que eu ia de errar. falar. A visibilidade é enorme. Cara, lá se você errar, deixar de vender, sei lá, não atingir o ponto de equilíbrio um mês, não vai acabar com o faturamento da rede. Sim. Aqui, cara, não. Aqui é um negócio... já era. Aqui, ó, tá todo mundo olhando pra cá. É. Fui lá, aprendi, peguei uma experiência, né, ali e tal, voltei pra assumir a loja e aí fui assumir lá aquela loja. E eu falo isso às vezes pras pessoas, né, porque eles começam a conversar e falar, pô, mas porque eles olham muito pra função, olham muito pro cargo, imaginam quanto você ganha, imaginam como a empresa ganha, imaginam quanto o dono ganha e eles projetam na cabeça dele um conto de fadas, né, um mundo que não existe. Cara, não é assim que funciona. Calma, devagar. E mesmo assim, né, na hipótese de eu ganhar 50% do que passou na sua cabeça agora, na hipótese, metade não, todo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira para chegar até aqui, cara, foi não remunerado. É. Então eu ainda nem acho justo o que eu ganho. Tem essa também. Porque são anos de tarefas, de trabalho, de reuniões, de apresentações, de um monte de coisa que você faz para as empresas, De né? decepções. De frustração, de noite sem dormir, de choro, porque a gente sofre, Sim. a gente chora. Sim, É uma função solitária. Você não tem ninguém para dividir com você, você não tem margem de erro, você vira juiz uma boa parte das vezes de assuntos do dia a dia. Você não, é solitário, cara. Perfeito. Entendeu? Você parei aqui o que eu tô fazendo, agora eu vou almoçar. Aí você olha para um lado, você não tem um colega. Você não tem ninguém que faz a mesma função que você para almoçar. Então você vai almoçar sozinho, pensa sozinho, anota suas coisas sozinho, prepara ali o dia a dia, você volta, conversa. É solitário. Então você também tem que se preparar para isso. Não é simples, né? E ser não remunerado, né? Você trabalhar muito, cara, fazer muitas coisas e não ganhar, você tem que ter muita consciência de que aquele conhecimento, cara, vai valer muito para você no futuro. É isso Principalmente no nosso ramo. Principalmente no nosso ramo. E o interessante é que, assim, você falando, aí vai me dando um flashback, assim. Eu já também passei por muito o que você passou e eu nem pensava, nem fazia de caso pensado, sabe? Não, tá precisando fazer tal coisa. Não, tô indo aí. Sabe? Faltou uma peça, eu pegava o carro e ia lá, pegava a moto e ia lá, sabe? Fazendo coisas que não precisava de fazer. Eu não era remunerado para fazer. Mas isso me fez tanta diferença hoje, deu tanto know-how hoje, que, cara, não tem dinheiro que pague. Não tem curso que te ensine. ensine. Curso que te ensine. Não tem faculdade que te isso, prepare cara. para isso, É nada. isso. É o teu conhecimento.
Não tem como algum estudioso, algum especialista chegar agora no teu ramo, cara, e te dar aula. Não tem. É isso não mesmo, não tem. Você não vai aprender. Não vai. Não dá. A não ser que você viva aquilo, você não vai aprender. Pega um curso, sei lá, de gerência e supervisão de vendas. Vai lá no Senac e faz um curso de gerência e supervisão de vendas. Você vai aprender um monte de coisa na teoria. Quando chegar na prática, você vai ver que aquilo é 10%, 20% do que você precisa fazer. Os outros 80%, 90% é o teu conhecimento, a tua experiência, a tua vivência. A gente falou sobre isso o dia que veio uma arquiteta aqui, né? Que ela fez a faculdade de arquitetura e ela falou assim, Renato, tudo que dá pra ir já aqui, né? Tudo que eu aprendi lá na vida aqui não tinha nada a ver. Não rola. Não rola nada. E aí a gente tava querendo entender por que tantos projetos davam errados, tantas coisas davam... E agora eu entendi, né? Tanto que agora eu respeito até mais aí os arquitetos novos que chegam. Então trato com mais carinho, tento transmitir o meu know-how para eles. Então muda, né? Muda. E você aprende, né? Então quando você começa a entender, né, que é assim que funciona, você fala, ok, né? Você precisa estudar, você precisa ler, você precisa se alimentar, né, de bastante informação. Atualizar, né? Exato. Mas você precisa estar pronto para as mudanças, saber lidar com pessoas. Gerenciar e coordenar não é uma situação, não é fácil hoje, porque você não tem ninguém que te ensine, não tem nenhum curso que te prepare para isso, porque você vai lidar com pessoas. Aí pessoas, cara... Cada uma hora... Você tem que estar preparado para reagir, mais do que para agir, porque você, na função, né, de gerente, na função de supervisor, na função que você, né, de coordenação, você até prepara na tua cabeça o dia para você chegar, fazer um checklist, conferir carteira, conferir isso, conferir aquilo e tal. Porque isso você precisa fazer em algum momento do teu dia. Mas a realidade é que você vai reagir àquilo que está te esperando quando você chegar na loja, na empresa. Isso. Tem um monte de coisa para resolver só esperando você ligar o teu telefone ou bater na porta, abrir a porta, a pessoa já... vem cá, cara, era você mesmo. É muito engraçado isso, né? Porque você tem o seu checklist. E é quase raro você conseguir bater seu checklist, porque muda tudo. Você precisa fazer aquilo, cara, em algum momento do teu dia. Incrível. Mas você não vai conseguir seguir. Cara, vou chegar, sei lá, 10 horas da manhã na loja, vou fazer um checklist físico. Não. Aí depois eu vou abrir meu sistema, vou conferir os meus e-mails. Tá. Não. Esquece, cara. Não dá. Não dá. Não é assim. Você vai reagir a tudo que tá te esperando lá. E você não sabe o que é. De repente pode ser um problema Demorou grande. pra eu aceitar isso, viu? Mas demorou pra eu aceitar também, pra eu conseguir entender que era assim a realidade do meu gerente, do gerente de loja. Porque eu também queria cobrar uma rotina, uma organização, porque pra mim era mais fácil, né? Sim. Eu precisava daquela organização, então eu também cobrava. Eu queria que ele fizesse daquela forma porque eu precisava. Cara, são 6 gerentes. Em uma época foram 10, 9. Nossa. Aí você fala, se vocês não se organizarem, eu não consigo gerenciar. Eu preciso fazer a contabilidade, eu preciso encerrar as lojas, eu preciso alimentar a carteira, eu preciso monitorar, eu preciso fazer reunião com você, eu preciso saber da equipe. Aí o cara, mas não dá pra parar agora. Não, mas eu tô fazendo tal coisa. Aí eu passava o dia inteiro e eu terminava o meu dia e não conseguia falar com eles, com todos. Nossa. Não conseguia falar com os 6, com os 7, com os 9. Não dá. Meu Deus. Porque cada hora que eu ia resolver uma coisa que eu falava com um, quando eu chegava pra falar com o outro, eles estavam fazendo outra coisa. Já tava e demorou pra eu entender que, cara, desce, vai pro chão de loja, vive com ele o chão de loja, que aí quando você voltar, você vai entender o porquê que ele não consegue falar com você, parar tudo que ele tá fazendo para conversar com você naquele momento. Ok, entendi, então beleza, agora vamos trabalhar com um pouco mais de liberdade, vamos deixar a galera, né, vamos entender um pouco. E aí é aquilo que a gente falou no começo da conversa, a gente vai se adaptando, vai se moldando e vai entendendo como é que funciona, porque não é só o consumidor que mudou. Não. Os profissionais também mudaram. E muito. Eles exigem mais de você, eles querem mais liberdade para trabalhar, eles clamam por um pouco mais de responsabilidade, né, um pouco mais de espaço para trabalhar. E até porque tem poucos, né? Assim, qualificados, né? Que a gente fala assim, vou ter que abraçar esse cara, velho. Não tem jeito. Porque... Hoje você treina muito. Sim. Porque não tem mais no mercado, né? Não tem. Você precisa de uma mão de obra especializada, né? Ele tem que ter um certo grau de conhecimento, né? De projeto, de promob de montagem em si, né? Enfim, no geral. Você não encontra, não é fácil. Você, quando encontra com vendedor, né, o pessoal que tem mais experiência, o gerente que tem mais experiência, ele também traz uma bagagem que às vezes você gostaria que ele não trouxesse, porque você precisa encaixar ele num outro cenário. Então você precisa treinar. Você precisa montar você precisa mesclar.
Você pega a experiência e junta com o inexperiente, né? Com o novo, e aí treina para conseguir formar a tua equipe. Isso foi uma dificuldade quando eu cheguei nessa empresa que eu trabalho hoje, porque o ramo não tinha mudado tanto ainda, né? De uns 4, 5 anos para trás aqui, né? Deu um 360, né? Então ainda tinha... Em alguns lugares, viu? Porque tem lugar que eu ainda vou e tá do mesma mesmo jeito. E eu fico, gente do céu, não chegou aqui, não? Não, assim, mudou, e aí nós tínhamos 3 lojas, hoje tem 6 lojas. Então, a quantidade, né, de profissionais que você precisava de capital humano também era um pouco menor, né? Você não precisava de tanta gente, né? Então, quando você vai montando loja, né? Vou abrir uma loja aqui, uma loja ali, você precisa agregar mais profissionais, né? Então, você precisa buscar no mercado. E aí você busca gente com experiência para poder agregar, né? Entrar no teu time, mas também precisa da galera que não tem experiência para inserir no ramo, treinar e formar. Mas a experiência, às vezes, traz algumas manias, alguns vícios que você não consegue encaixar. Então, lá no começo, quando a gente montou a rede, estava bem claro na minha cabeça, a empresa precisa ter um DNA, ela precisa ter um formato de trabalho já bem definido, porque eu não posso mudar o formato de trabalho da empresa a cada profissional que eu contratar. Eles precisam chegar, entender como a empresa funciona e se adequar. E se adaptar àquela. Você, Renato, você Jaque, olha, eu estou contratando vocês hoje para gerenciar cada um uma loja. Vou sentar com vocês e vou explicar como funciona a unidade, como funciona uma empresa e como é que, né, ela foi desenhada e como onde eu quero ir. E aí você, com todo o teu know-how, tua experiência, vai olhar e vai falar, opa, beleza, como eu já sei para onde eles querem ir, então... é mais fácil. Lógico. Cara, vou botar todo o meu conhecimento aqui e vou seguir adiante com eles. O que você não pode é mudar tudo, né? Não. Tá bom, ouvi tudo o que você quer e tal, mas eu vou fazer do meu jeito aqui. O importante é eu entregar o resultado, não? Não é bem assim. Porque eu estou montando uma empresa, um processo para, se você amanhã não estiver comigo, eu preciso colocar outra pessoa que continue o teu trabalho. É o longo prazo. É o longo prazo. Exato. É isso aí. Exato. Bom, Alisson, hoje hoje a gente tem várias, hein? Hoje a gente tem várias. O Alisson, aqui é sua câmera, eu ia falar seu microfone. Tá aqui, ó, eu já tô ouvindo. Se familiarizou já com a voz, já? Deu tudo certo? Deu. Passa um recado final aí pra quem você quiser, tá? Menos pra sua mãe, pro seu pai. Ó a Xuxa aqui. Esposa, filhos, né? Não, pode sim também. Mas assim, quando eu quero dizer pra quem você quiser, pro lojista, pro vendedor, pra todo mundo, passa um recado seu aí do tio Alisson, já que estamos velhos. Assim, cara, acho que não só nesse ramo, né, mas como em todos os outros, eu acho que a gente precisa ter consciência, né, daquilo que a gente se propõe a fazer o melhor que a gente pode em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, se dedicar mesmo, né, colocar ali os objetivos claros daquilo que você almeja, porque aí você executa a tua tarefa, né, com maestria, né, então você se dedica mais, né. Boa parte daquilo que a gente aprende não é remunerado porque serve de conhecimento, a gente projeta o futuro, pensa lá na frente. Então, para quem está no ramo ainda, né, quem está no nosso ramo de planejados, quem gosta disso, vive disso e quer, né, cada vez mais ter sucesso com isso, tem que estar pronto, tem que estar com a cabeça aberta para poder se adaptar, tem que estar pronto para poder se reciclar o tempo todo, ouvir mais as pessoas que trabalham com você, porque a gente aprende muito um com o outro, porque é o futuro do nosso negócio. Então, eu acho que se pudesse resumir, né, toda a experiência, tudo que eu vivi até hoje para ajudar, né, quem tá ouvindo a gente agora, é isso, cara. Assim, se dedica bastante, aprende tudo que você puder aprender com as pessoas que vivem com você, porque esse conhecimento lá na frente vai te trazer muito benefício. Legal. E aí lá na frente você com certeza vai ser muito bem remunerado pelo conhecimento que você adquiriu. Muito legal. Né, no teu dia a dia, na tua trajetória. Perfeito. Sensacional. Perfeito. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de falar. De entregar tanta coisa, né? Exatamente. Legal. Mesmo não remunerado, porque a gente não paga para os nossos convidados. Aí, tá vendo? Um exemplo disso, né? Isso é conhecimento. Troca. Exato, Olha é uma troca. É um conhecimento, é uma chance de você expor. E vender um pouco da tua ideia, do teu pensamento, porque a gente vive disso, né? Então, eu como supervisor,
Você já estava encerrando e eu continuei falando. Né? Desculpem. Não, agora você pode, se você quiser, não sei, você usa seu Instagram para trabalho? Quer deixar seu Instagram? Não? Então tá bom. Quer mandar um beijo agora para sua esposa, suas filhas? As crianças costumam gostar. Um beijo pra minha esposa, pra Renata, pras minhas filhas, Lívia, Carol, pro Arthur. Não é mais criança. O Arthur é criança? O Arthur é criança. Então São 3 filhos, então, no total? Que legal. Duas mulheres já, né? Carol com 22, a Lívia 21, o Arthur com 11. Os vendedores, os gerentes, o pessoal que trabalha comigo, todo mundo que me conhece, um beijo. Espero que vocês tenham muito sucesso aí na trajetória, no ramo. Se precisar, dá um toque aí, a gente conversa. Show. É isso. Legal, sensacional. Muito obrigado. E vai ter mais convites, hein? Tá bom. É isso aí. Não parou por aqui não, cara. Aprendi pra caramba com você hoje. Obrigado aí por disponibilizar seu tempo. E um prazer enorme falar contigo, cara. O prazer foi meu. Obrigado mesmo pelo convite. Gente, muito obrigada aí por mais esse episódio. Pode colocar o volume aí no alto, que a voz do Alisson é agradável de ser escutada. Quando chegar a minha vez, vocês abaixam, tá bom? Tchau, galera. Tchau, galera. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.